trabalho, escutando as histórias do turno diário. Pego meu fretadão, vou ligado, meu irmão, curtido pela internet. Esse é o meu podcast. Pode você é o teaser que corre na via. Pode você é o mundo 6040. Pode você é o teaser que corre na via. Pode você é a viagem trocando as ideias. Oi, gente! Tô aproveitando, o Alex Jones não chegou aqui ainda pra dar uma informação muito importante pra vocês. Olha que bonito que eu fiquei. Tô aqui paramentada no meu bonezinho pra avisar vocês que as vagas do nosso curso Gestão de Operação acabou! Põe essa musiquinha aí pra mim, produção! Acabou! Acabou, pessoal! Que pena, hein? Você não me ligou. Tenho duas músicas pra você. Que pena, amor. Que pena. Pena. E a outra música é Acabou, que eu acabei de cantar. E então, sabe aquele ônibus cheio que você fica esperando o dia inteiro? Pois é, você deu o sinal e ele não vai parar, porque agora, ó, tá cheio, parceiro. Vai no próximo. A gente te espera na próxima viagem com vocês, tá bom? Beijo, obrigado, tchau. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. Hoje eu tenho um prazer imenso em receber dois caras aqui que eu vou falar que é como se fosse da minha família. Ivo Cássio Lima Ribeiro e Ed Carlos Borges Leal. Acertei. Sejam muito bem-vindos, os caras que já estiveram uma longa jornada aí na Amplitude. Hoje eu tava brincando, né? Hoje seguiram carreira solo aí, mas vieram aqui prestigiar o trabalho do Podbus 64, contar um pouquinho da história. E eu acho que esse vídeo vai ser muito legal, porque até hoje eu recebo pergunta dos clientes de transporte que vocês estiveram. Falou, e o Ivo, como é que tá? E o Ed Carlos, agora eu vou já passar o link, assiste aqui que os caras falaram lá como é que eles estão e vai ser muito bom, sejam muito bem-vindos, os caras são queridos, meus irmãos, e então aí hoje o Ivo ainda continua no setor de transporte e atendendo como consultor em indústrias. O Ed, infelizmente, saiu do setor do transporte, foi para o setor da saúde, né? Eu acho que ele tem um diesel que corre aí de vez em quando na veia dele, quem sabe um dia ele volta para o nosso setor. Mas é isso, vamos começar com... Tem o mais velho aqui, que é o Ivo, né? Que ficou o mais antigo aí por mais tempo na Amplitude. Tem o mais queridinho de todo mundo, que é o Ed Carlos. Dizem. Eu só tomei pancada. É o que dizem. O Ivo só tomava uma porrada, Ivo? Só porrada. Ivo, seja bem-vindo. Conta um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar na Amplitude? Tem diesel na veia mesmo? Tá no busão? A gente vai contar um pouco dessa jornada aí. Tanto na Amplitude quanto com esses trabalhos que você já fez pela Amplitude e agora em carreira solo aí com as empresas de transporte. Para começar, eu sempre gostei de máquinas, né? Mecânica, inclusive até queria fazer engenharia mecânica, etc. E aí sempre trabalhei no ramo de administração, desde 15 anos, comecei como office boy e tal. E aí eu entrei na faculdade e trabalhava na indústria, ramo de borracha. Aí eu conheci você no bar. No bar. Era na faculdade, mas a gente se conheceu no bar, tá? A gente estava fazendo a mesma faculdade, mas foi no bar. Aí a gente se conheceu no bar e você fez o convite, né, para estar trabalhando, fiz uma entrevista e aí acabei entrando no ramo para trabalhar com qualidade, né? Na época eu trabalhava com qualidade. Sistema de gestão de qualidade. Sistema de gestão de qualidade, 5S. Quantos treinamentos 5S eu fiz em empresa? E aí, quando eu caí dentro da garagem de ônibus, que eu vi manutenção,
mecânica, controle de manutenção, motor. E eu falei, gostei. Me aqui que achei aqui. me achei aqui. Aí eu trabalhava com gestão e com mecânica, com manutenção, reforma de motores, etc. Então eu acabei apaixonado por aquele ramo, né? Sou apaixonado até hoje e ainda estou no ramo, mas bem pouco ainda, com uma empresa só. Mas paixão é paixão, né? Não tem jeito, né? Ainda tem. O diesel continua correndo aí Correndo. devagarzinho. E pro setor que eu fui, tem diesel também. Tem diesel, tem motor. Então, assim, eu tô meio em casa, porque eu não me sinto peixe fora d'água ali num mercado novo. Já entendo, discuto com os mecânicos. Tem manutenção preventiva. Tem manutenção preventiva, Show. tem corretiva, tem elétrica. Entendeu? Então, assim, não tô fora. Fora totalmente do que sempre gostou. Do que sempre gostou. E aí a gente ali, a gestão é um ramo diferente, mas tá indo bem. E ônibus é paixão, né? Não tem jeito, né? Show de bola. Show de bola. Depois a gente vai querer saber um pouquinho desse outro setor que você está, Sim, né? sim. Que tem motor, tem diesel, tem manutenção também. Você lembra mais ou menos o ano? Porque eu tô aqui tentando... Eu tenho a cabeça boa para lembrar algumas coisas aqui, mas tô tentando lembrar. Que ano que você entrou na Amplitude? Você lembra, não? Foram 2 passagens, né? Eu entrei eu acho que 2004, quando a gente estava na faculdade, né? Fiquei 1 ano, saí, fui trabalhar em outros ramos, aí depois... Voltou de novo? Voltei de novo, e aí foram quase 15 anos. Tá aí. Sua mano tem muito mais de 10 anos aí. Quase 15 Depois anos. a gente vai querer saber como é que tá. E você, Ed? Agora o Ed é o queridinho, era o queridinho da Amplitude pelos clientes, né? E por todos da Amplitude também. O Ed é um cara gente boa demais e infelizmente seguiu carreira solo também, foi para uma área completamente... Eu falo aqui no canal que os caras tentam sair do busão e tem um diesel que puxa os caras de volta e eles não dão conta de ficar longe. O Ed tá aqui para contrariar isso. Foi pro setor da saúde e tá aí até hoje, mas continua aí conectado com a gente, né? Não só com a Amplitude, com o Alex, com o Eric, com a Camila, Laércio, mas as nossas famílias, a gente se encontra, né, em eventos familiares, junto com o Ivo também. De vez em quando a gente está em alguma festinha junto. Aliás, o que nos une hoje são as crianças, São as crianças, né? Os filhos, crianças, né? Aniversário do filho de 1 ano, de 2 anos, vai vinho de 3 anos. E cadê? Depois a gente vai saber se o Ivo tá planejando. Ficou patil? Ed, seja muito bem-vindo, cara. Eu fico feliz demais de receber você e o Ivo aqui. Como é que você foi parar na Amplitude e como que foi a sua experiência entrando na garagem de ônibus? Vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite. Já estava ansioso e devendo há um bom tempo, né? Mas as agendas não batiam e hoje deu certo. E que seja um grande bate-papo. A história da Amplitude é muito louca, né? Porque eu nem sabia que era empresa de ônibus, só andava de ônibus. Mas eu entrei na Amplitude como... através de estágio, né? 1 ano de estágio pelo CIE. Para os que não sabem, né? Acho que poucos sabem, eu sou formado em Sistemas de Informação com ênfase em Planejamento Estratégico pelo Mackenzie. Eu tinha 1 semestre de faculdade e ele estava parado. E eu precisava de um estágio, né? Para me ajudar no transporte e tal. E aí apareceu no CIE uma vaga em gestão. E eu não fazia a menor ideia que era, mas eu resolvi me inscrever, né, para a vaga e deu certo. Deu certo daquele jeito, né? Porque teve um período aí de sofrimento até fechar essa vaga, porque eu me inscrevi e aí vocês não conseguiam contato comigo. Camila e a Thaís na época não me achavam. Deve ser, você vê, a Amplitude estava buscando estagiários na época e aí falou, eu quero esses caras que veio do Mackenzie aqui, que o perfil... né, sistema de informação, esse cara vai ajudar com a gente, porque naquela época já existia a dificuldade, né, de processar a informação, de ter essas informações, né, trabalhar com dados como a gente sempre fez. E aí não encontrava o Ed. Tem essa curiosidade que é até engraçada, porque eles procuram... Foi realmente uma mudança de pensamento da Amplitude na época, falando, não vamos pegar só pessoas de administração, vamos buscar alguém que venha da área aí de tecnologia. Até porque já tinha pegado eu da administração, o Ivo da administração, já viram que não estava dando muito certo, né? Ele falou, vamos para a área da tecnologia. E aí, é muito louco isso, porque tentaram vários contatos comigo, eu não sei porque não conseguiam, e um dia
o CIE me ligou, falando, estão procurando você. Eu disse, mas quem? A empresa que você se inscreveu pra vaga e tal. E eu falei, não, mas o meu número é o mesmo, pede pra me ligar novamente. E aí, ironicamente, conseguiram me ligar. E aí eu fui pra uma entrevista, e quem me entrevistou na época foi a Camila, não à toa. Acho que as coisas nunca são à toa, né? Foi com a Camila. O Ed é o queridinho, até hoje, da Camila. E aí nós tivemos um bate-papo ali sensacional. Ficamos ali acho que 1 hora conversando. Porque ele começou falando ali da necessidade, né, pra vaga, mas a gente virou curiosidades depois. A gente começou a tirar uma série de curiosidades, falando até de trabalho social, né? Falando uma série de coisas. E aí foi muito louco. Eu nunca vou esquecer de uma frase da Camila. Talvez ela tenha esquecido disso, mas eu nunca esqueço. Ela falou, quando terminou a entrevista, ela olhou pra mim e falou, valeu a pena ter esperado. Olha só. E aí nisso eu falei, acho que vai dar certo. E aí começou outro martírio. Porque o pessoal não parava no escritório. E aí vocês com a agenda cheia. E ela não conseguia me dar o feedback. Ninguém conseguia me dar feedback. Fiquei lá 15, 20 dias esperando. E aí acho que o CIE deu uma forçadinha lá e tal. E aí falaram, não, vamos ficar com ele. E na época, tem uma curiosidade antes. Já tinham escolhido outra pessoa. Porque eu não conseguia me localizar. Tinham escolhido um outro rapaz. Até lembro o rapaz quem era na época. Era o Williams. E tinham praticamente fechado com ele. E aí foi quando a Camila falou isso. Valeu a pena ter esperado. Vai dar certo. Eu esperei mais 20 dias, mais ou menos. E aí me ligaram. E aí eu fui conversar com o Eric. E aí foi um bate-papo muito legal também. Aí eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. O começo não foi fácil. Foi muito difícil. Né, Alex? Ficamos muito juntos no começo. Alex quase queimou minhas apostilas aí nas viagens que nós fizemos. Aí. Conta essa história. Acho que foi pra Jacareí. Então, assim, eu sempre ficava... Cada dia eu ficava com um, basicamente, né? As agendas iam se revezando comigo ali. Na época, a Camila estava com a Verônica, então tinha necessidade menor ali. Elas já tinham agendas mais ou menos fechadas. E eu acompanhava o Alex e a Thaís nas agendas do interior aí, basicamente. Então, todo dia era um horário diferente. Tipo assim, a gente se encontrava sempre em Ipiranga lá, de manhã. Sempre no Ipiranga, naquela época... Né? Era cada dia para uma cidade diferente. Não, e transporte em São Paulo não era como hoje. Hoje é muito Sim, fácil andar em São Paulo. Naquela época, para chegar era bem difícil. Isso em 2007, né? Esqueci de falar o ano. Entrei em setembro de 2007. É que você ficava com os clientes mais que São Paulo, né? Eu que ia depois, no começo não. No começo Jacareí, São José. No começo eu tava com o Alex. Caçapava. Mas quando ele tava passando por cada um, ele tava indo em tudo. Aí depois, quando ele assumiu lá as posições, e aí você que ficava lá pro fim do mundo. É que eu terminei pegando as agendas da Verônica, né? Da Verônica. Da Verônica. E da Camila, que sempre tinha os clientes mais localizados na Grande São Paulo. Isso, porque a Verônica atuava com a Camila e a Thaís com o Alex. E aí, não tinha muito bate-papo ali, não conhecia o pessoal muito. O que eu fazia? Estudar. Viagem longa, catava minha apostila. E esse pessoal fuma que é uma brincadeira, acho que até hoje, né? E o Alex lá, empolgadão, com o cigarrão dele lá, andando a 100 por hora na estrada. Parei de fumar um cigarro, vai fazer um ano eu parei de fumar um cigarro, fumar um pendrive. Mas... Ele anda com não é brincadeira. O cara ele diz que deixa de consumir cigarro e tá numa coisa que é pior, comprovadamente. Ele tá fumando 128 GB agora. Tô fumando em giga agora. Então, na verdade, eu acho que há controvérsias aí no que é tudo ruim, nenhum presta. Sim. Acho que não tem pior, mas eu tô feliz de ter parado com cigarro, porque eu pelo menos não queimo mais nada, não cai queima brasa, mais a apostila dos outros. Nem o olho das pessoas, né? Não cai brasa mais. Não. E aí, nessa história aí, o Alex lá 100 por hora, vidrão aberto, que escapa lá a brasa, cara. A brasa veio voando, parou em cima da apostila. A brasa do cigarro. Ele estudando no banco de trás e eu fumando e na estrada. Estradona. A brasa pegou na apostila dele, furou a apostila dele. Pipocando com o negócio pra jogar pra fora, velho. Com o carro a 100 por hora, o negócio não saía e voltava. No meio de queimar o carro. Aí começamos assim, aí, né, após essa fase, foi bem difícil, assim, no começo, porque aí tive vários feedbacks no início até realmente entender. E aí, o que me ajudou de verdade foi ter ficado numa região fixa e com empresas fixas. Isso foi o determinante, ter trabalhado aí, eu e a Camila, na parceria direto, e isso durou 10 anos, essa parceria aí, que até 2017, né? A maioria das vezes ainda trabalhando com a Camila. Trabalhamos muito, fizemos muita coisa, tem horas aí de trabalho aí que são incontáveis. Eu acho que foram muitos
sei lá, eu acho que a gente pode falar, foram muitos sonhos realizados, muitos. Muito, a gente viu muita coisa bacana. Batalhas que a gente perdeu, muitas outras batalhas que a gente ganhou. Ganhamos eu acho que muito mais do que perdemos, isso eu não tenho dúvida. Eu vim pensando nisso agora, vinha no transporte, pensando, poxa, a gente passou por muitos apertos e tivemos muitas alegrias, mas as alegrias superam em muito, assim, não porque a gente acha que isso é bonito, falar, não, é de fato, assim, a gente teve muito mais conquistas do que derrotas. Com certeza. Aliás, a gente nunca entrou pra perder, né? A gente Não, sempre ganhou. entrava sempre com as ferramentas tudo na Os mão. problemas viriam depois, mas a gente sempre entregou. Sempre entregou. Sempre entregou isso. Nunca deixou de entregar um projeto. Nunca. Teve um que deu problema, mas foi... É dividido, né? A empresa não colaborou também, que foi o caso do almoxerifado lá. Sim. Pegamos pra fazer, mas assim, foi uma correria e não deu. Não deu certo. Acho que foi Eu acho que esse trabalho da consultoria, né, que hoje eu também faço ele de uma forma diferente também, mas sempre foi um trabalho de responsabilidade compartilhada, vamos dizer. Né? Não adianta você ter o melhor consultor, a melhor empresa de consultoria, o melhor profissional ali para atuar naquele setor e não ter disponibilidade de recurso, no mínimo, ou de processos, ou das pessoas, né, para aquilo ali ser desenvolvido, até porque a consultoria não resolve o problema da empresa. Ela vai trazer, né, ferramentas e know-how para ser implantado. E nossas horas lá, elas são escassas, né, cara? A gente fica lá, o quê? Em uma semana a gente fica no máximo 16 horas, assim, com trabalho intenso. Eles ficam muito mais horas do que nós. Se nós contarmos no mês quantas horas máximo a gente fica numa empresa, não dá para fazer tudo. Mas, assim, eu com essas perguntas que eu recebo até hoje, eu juro por Deus que até hoje eu encontro gente nas garagens e falo, e o Ivo, como é que tá? E o Ed, como é que tá? Essas poucas horas, né, que não são poucas, né, muito tempo, mas o trabalho de vocês nessas empresas, nesses clientes, nessas empresas de ônibus, né, eles são lembrados até hoje. Eu acho que isso é um motivo de muito orgulho e satisfação pra gente, né, como Amplitude, como profissional, e para vocês também. Então eu queria dizer que tem muita gente que gosta de vocês ainda no mercado, e eu espero que tem amigos aí, os caras que perguntarem, eu vou falar, assiste o episódio lá que os caras estão lá. Eu lembro de um episódio do que a gente passa nas empresas e deixa um legado ali de pessoas. Inclusive eu já recebi depoimento até inclusive um participante do seu curso que aprendeu muita coisa com a gente e é agradecido até hoje. Lá na empresa que você está atendendo ainda lá em Ribeirão Preto, não, Barretos. E eu não tinha ido lá, sei lá, 10 anos sem ir na empresa. Muito tempo. O Ivo era que atendia mais lá, dando Azul lá em Barretos. Lá em Barretos. E tinha garagem de Barretos. Eu nem sei se essa garagem tem ainda. E aí eu ensinei... Montei indicadores de almoxerifado, de controle de manutenção para montar no Gestão Visível, pintado, lembra? Pintado, o Gestão Visível, eu falo para os caras hoje do BI, né? Do Business Intelligence, que é muita evolução. A gente colocava o papelzinho no quadro 2002, de cortiça e canetinha para pintar todo dia. Aliás, no grupo isso era muito forte. Até quando eu saí, as garagens do grupo ainda utilizavam bastante isso. E aí eu voltei, depois de muitos anos, eu voltei nessa garagem e tava lá o Gestão Visível funcionando. Show. Né, com a quantidade de confiabilidade do estoque, com a quantidade de SOS que teve no dia... O motivo do SOS estava lá pintado no dia, ali certinho. O Grupo Vida, na verdade, né, é um padrão. Tudo que foi colocado, implantado lá, eles permanecem com um excelente compromisso, vamos dizer assim. Né? Óbvio que evoluiu hoje, não é mais na canetinha, são os gráficos visíveis lá, né, impressos. Né? Em alguns casos tem os gráficos eletrônicos. Mas é sobre isso, né, que você está falando. Uma passagem não só num lugar, eu acho que em vários lugares. Acho que tem muita gente, Ivo, que relembra o trabalho de vocês, né, e dão depoimentos. É que alguns depoimentos são registrados, né, como é o caso do cara, que é um cara de tecnologia também, de transporte, que deixou o depoimento. Mas tem muita gente que fala verbalmente. E eu acho que isso é uma coisa que... Pra gente que ama o que faz e é profissional, é uma coisa que alimenta, né? Alimenta o nosso ego e faz a gente continuar na certeza que está no caminho certo. Eu acho que se vocês me perguntassem assim, qual o legado que eu levei, o que mais me orgulha ter trabalhado todo esse tempo na consultoria e nas empresas, acho que é o fato de realmente a gente conseguir transformar.
as pessoas, porque eu ouvi muito isso também. E é muito louco porque a gente sempre chega nas empresas e, claro, a gente tem ali um padrão de trabalho, sempre manteve um padrão de trabalho, mas a gente não sabe o impacto que a gente está gerando na vida das pessoas. E eu ouvi muitos relatos desse dentro das próprias garagens, quando a gente encontrava, às vezes, um profissional que saiu de uma empresa, encontrava em outra empresa, e o cara falava isso, né? Ele falava assim, pô, teve coisa ali que você falou, Exato. outra pessoa falou, e que foi muito impactante e mudou. A gente não faz ideia do quanto a gente impacta na vida das pessoas nessas poucas horas aí, Exato. né? Eu até costumo dizer, e até o meu pensamento nessa mudança de ramo que eu tive, que quando entra outra consultoria na empresa, o cara pede para você fazer uma planilha ou fazer uma coisa simples, e você não sabe, o consultor fala, não, ele não está qualificado. E a gente era diferente, a gente chegava, sentava do lado, não, vem aqui que eu te ensino a fazer. Mas a amplitude sempre foi diferente nisso. Sempre foi diferente, né? Isso eu posso dizer agora que eu estou há 5 anos na Unimed, né? E não só lá, mas a gente, né, já passou por outros lugares onde tiveram outras consultorias. Não existe consultoria como amplitude, porque a gente sempre fez. Isso não é perfil de consultoria. Perfil de consultoria te dá o caminho, te explicar ali, né, baseado muito em teoria e toca o trabalho. Não, gente, nós fazíamos. Parece até que é propaganda, Não, né? Mas não é. é fato. não é. Sempre foi, eu acho que sempre foi um valor da amplitude. E aí, desde quando ela nasceu, era que a atuação dos consultores não era uma atuação de consultor tradicional, né? Que é isso que vocês estão falando. Sim. A gente chegava lá para fazer a implantação de uma ferramenta, ou no controle de manutenção, que seja, ou de um sistema de gestão, ou na escala da operação, seja lá onde fosse. Não era lá, ó, tá aqui o projetinho, o planinho de ação, você vai e faz, depois eu venho aqui para ver se deu certo ou não. Sim. A gente sentava na cadeira e fazia junto com os caras. Ué. E às vezes não tinha o cara para fazer e a gente fazia Sim, sozinho, né? muitas vezes. Fizemos muitas muito, vezes, muito. muito. Apesar que ao longo do tempo as pessoas meio que se acostumou com isso aí ficou um pouco Começou a difícil ficar de ruim, reverter. começou a ficar ruim, Porque as pessoas não faziam e a gente tinha que fazer e com poucas horas para fazer, então o volume de trabalho aumentou bastante. Mas aí depois a gente conseguiu tentar mudar nem todas as empresas eram assim, e apesar também do que era contratado também, né? A empresa contratava e falou que era assim, né? Não era... Chegou um tempo mais próximo agora, né? Mais recente, que não era a gestão que as empresas queriam, né? Aí, quando a gente começou a trabalhar, voltar isso aí de trabalhar com as pessoas. Trabalhar com as pessoas, sentar, trazer do lado e ensinar. O trabalho de consultoria, ele é um trabalho com pessoas, né? Então, acho que a técnica ali, o que a gente passa ali, acho que é 30%. Eu tava pensando nisso agora. 70% de conhecimento. Né? 30% técnica, 70% Na verdade, relação 36% técnico e 64% de relação interpessoal. É relacionamento, é política, Sempre é foi. relação de pessoas mesmo. Exatamente. Porque, cara, é o que eu falei no começo, você pode ter a melhor consultoria com a melhor técnica. Se não tiver relacionamento com as Não pessoas... vai. Se você não souber Não vai. passar, Exatamente. imagina você chegar numa garagem com 300 mecânicos, né? Os caras tudo macaco velho de garagem, tudo os caras... Eu nem sei se pode, depois você corta, né? Pode velho. falar. Macaco velho. Macaco velho, pode falar. Toca aí. Os caras tudo antigo de garagem, você chega lá com 20, 25 anos e vai tentar ensinar um cara uma ferramenta de CCQ, ou vai ensinar o cara a fazer o indicador, vai ensinar o mecânico a fazer o gestão visível, e você vai chegar, ó, você tem que fazer isso. Você tem que não lavar. funciona. Ó, o que o Você Ivo tem tá que ir querendo lá. dizer, gente, é o seguinte: ele lá na época da consultoria, com 25 anos de idade, já tá estudando administração, Sim. né? E foi treinado com ferramentas de qualidade para aplicar na garagem de ônibus, na manutenção do ônibus. E aí, um garoto, que não é garoto, já era um homem de 25 anos, né? O cara chega com 25 anos num mecânico que só de empresa já tem 40. E aí ele vai ouvir o cara falando assim, pô, você vai ter que lavar a mão agora que eu vou te explicar como é que você vai controlar o seu trabalho. Aí o mecânico tradicional, o piolho de garagem, o macaco velho lá, ele fala, pô, esse moleque vai me ensinar o quê? Exatamente. Não saiu nem das fraldas ainda. Exatamente. Mas eu acho que eu tenho percebido uma mudança desse relacionamento dos mais antigos com mais novos atualmente. Eu acho que ela evoluiu.
não é mais tão difícil como era. Porque a gente batia nos muros lá, cara. O cara falou, mano, lá vem aqueles caras com aqueles papeladas lá que se mexer com papel não dá tempo de colocar o ônibus na rua. Exatamente. Então não vai dar tempo de eu ver agora. Mas eu acho que a consciência de gestão, ela melhorou muito nas empresas também. Sim. O pessoal não tinha essa consciência da questão da gestão, de quanto isso era importante. Eu acho que hoje, independente do público e da idade, eu acho que todo mundo já tem ciência disso, porque isso é muito falado hoje, né? Sim. Muito disseminado. Até porque Mas antigamente, lá em 2002, né, 2004, 2005, as empresas tinham até uma disponibilidade de recursos melhores, não tinha tanto aumento de diesel, aumento de peça. Então, a empresa tinha um pouquinho mais de fôlego de caixa, então ela não dava tanta atenção ali em redução de custo, em redução de... O dinheiro entrava, né? A verdade Isso, é essa. E eu tenho falado aqui no canal, a dificuldade das empresas hoje, né? Nessa época que ele está falando, há 20 anos atrás, a receita entrava e o custo saía também. Mas a receita tinha atualização. Né? Anualmente tinha uma atualização da tarifa, o dinheiro entrava com tranquilidade, não tinha concorrência como tem hoje, né? Essas questões modernas de mobilidade. Exatamente. Né? Então, assim, era diferente. O dinheiro era mais tranquilo dentro da garagem de ônibus. Com a evolução do tempo, a passagem parou de aumentar. Parou. Se aumentar, congelou, dá pau. Exatamente. Dá problema. Né? E aí precisa conscientizar, eu tenho tentado fazer isso aqui, de conscientizar que aquilo tudo tem um custo, né? O curso de gestão de operação, que aliás eu vou aproveitar para já fazer o jabá, dia 7 e 8 de março, curso de gestão de operação aqui no New Fest Eventos em São Bernardo do Campo. Já temos confirmação aí de profissionais do transporte da área de operação, manutenção e administração de Goiás, de Natal, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e São Paulo aqui. Então, eu espero que seja um sucesso o evento. Ainda tem vaga, provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, ainda tem vaga. Entra aí no contato www.bus64.com.br. Já fiz o jabá. Mas o que eu estava querendo dizer? O curso também, aqui o canal é para dizer, gente, o usuário, ou sociedade, para todo mundo que está envolvido nessa mobilidade. Isso aqui tem um custo. Isso é e o custo também. É altíssimo. Não, isso é um todo. Todo mundo participa disso. De alguma forma. O pessoal não tem muita consciência disso também, né? Tipo assim, não, mas eu não estou impactando em nada. Não, é você, mais um. Nisso dá um todo, juntando, né, com a operação, a administração, todo mundo tem um impacto sobre esse custo, né? Eu acho que até nisso já deve ter melhorado bastante também, porque o pessoal realmente não tinha a consciência, ele não conseguia enxergar que aquela falha ali, às vezes, da área dele tinha um impacto lá na receita final lá. Exatamente. E o impacto da empresa também é global, vamos dizer, né? Sim. E aí, vamos aproveitar então, vamos brincar, vai. Vocês lembram que tinha os 4 consumidores, que depois mudou para stakeholders, e aí ficou um negócio mais moderno. Mas qual eram as partes interessadas do sistema de transporte coletivo? Qual que era a primeira parte? Quem que lembra aí? Vamos falar uma aí. Primeiro é o cliente, né? Primeiro é o cliente. Quem que é o cliente? Se for falar de transporte, são 2. O primeiro é o órgão gestor, que tá ali, né? Que tá ali no cliente. O segundo é o passageiro. O cliente transportado. Cliente transportado. Cliente transportado. Eu acho legal, é uma linguagem que está se usando agora, né? O cliente transportado e tal. Eu ainda falo passageiro, eu não acho que é pejorativo. Eu uso isso desde lá nos treinamentos que a gente fazia com... Já usava cliente. Falava cliente. Então, assim, para o transporte coletivo, vamos dizer, urbano, tem sempre o órgão gestor, que é a prefeitura, né? O setor político que contrata através de uma licitação a empresa. Então, esse é o primeiro cliente da empresa do ônibus. O segundo é o cliente transportado, né? Que a gente chama carinhosamente de passageiro. Exatamente. Qual que é a outra parte interessada aí? O acionista. O acionista, o empresário. Colaborador. Só vamos falar do acionista e empresário, que eu acho que é interessante, já que a gente está no papo de consultor, porque ninguém tem noção que o que o passageiro, ou a prefeitura, ou o cliente transportado espera da empresa de ônibus. É o bom serviço, né, com qualidade, conforto, segurança, pontualidade, aquela história toda. E o empresário, o cara comprou o ônibus, põe para rodar. Pra quê? Só pra não ganhar dinheiro? Não, porque esses caras ganham muito dinheiro. Ele tem que ganhar, gente. Ele colocou dinheiro naquele negócio. E sempre que eu falava nos treinamentos, quando a gente ia fazer a implantação de sistema de gestão, e aí eu usava muito o conceito de um vendedor de cachorro-quente com um empresário. Antes de ter o lucro, existe um investimento. E empresa de transporte não é igual a uma indústria que eu falo assim, eu vou investir
2 milhões em maquinário, esse maquinário vai me gerar X de faturamento. Não, eu tenho que trocar a frota, eu não tenho aumento de receita. Então, a empresa de ônibus é uma empresa que está sempre tem que estar renovando a frota. Então, aquele investimento que o empresário fez, ele não tem tanto retorno igual uma indústria que investiu para aumentar a linha de produção. Certeza. Então, antes do investimento, antes do lucro, quando eu chegava no treinamento era até engraçado. O que o empresário quer? O que o empresário espera da empresa? E todo mundo, ter lucro, ganhar dinheiro. Eu falei, não. Antes do lucro, tem que ter um investimento. Quantos ônibus chegou novo aí? 10... Frota de 10 Scania novo aí. Quanto custou? 20 milhões. O primeiro ponto que ele espera é o retorno do capital investido. Exato. Ele tem que recuperar ganhar, o dinheiro que ele colocou. Exatamente. Que é a longuíssimo prazo. Prazo. E a gente fala em investimentos em setor da indústria, a indústria anuncia. Lá onde você está, vamos investir 10 milhões esse ano para aumento de... A gente acha que é um dinheirão. Não é. Não, para a indústria é um dinheirão. Vou investir 10 milhões em aumento de fábrica, 20 milhões, 30 milhões. Isso para uma empresa de ônibus não é nada. 10 milhões são 10 ônibus. E olha a empresa lá, tem 500. não compra mais 10 ônibus com 10 milhões. Né? Não. Com certeza não. Então, você entendeu? Então é muito dinheiro colocado. Muito dinheiro colocado. Então, ou seja, se a gente for analisar criticamente, acho que a empresa nunca tem lucro. O acionista tira o prolabore dele, etc., mas todo o dinheiro que é ganho na empresa, ele tem que reinvestir. Tem que reinvestir. E não tem aumento de receita. Tem uma tarifa que é muito, vamos dizer, a briga é muito grande para se aumentar. É muito grande ultimamente, né? É muito mais incomum esse aumento do que era antigamente. Exatamente. Mas se a gente for para o transporte privado aí, do fretamento, do turismo, aí era uma outra forma, né, de remuneração. Aí talvez o cara pense, fala, eu vou investir 10 milhões e já vou colocar esse carro nesses trabalhos aqui. Mas no transporte público eu enxergo essa dificuldade, mas a gente está falando isso justamente para dizer que uma das partes, a gente já falou do cliente, falou do acionista, o que o cara quer? O cara quer retorno do capital investido. Exatamente. E eu falo que os empresários hoje de transporte, de empresas de transporte coletivo no Brasil, independente de ser urbano, rodoviário, fretamento, turismo, eu falo que eles são heróis. Eu falo, o Alex é puxa-saco. Não é. Cara, você pôr essa grana que você está falando aí, num ônibus que você não sabe como é que você vai fazer para retornar esse dinheiro, dependendo do setor. Do setor que você tiver. Do setor público, por exemplo, é complicado. E as regras hoje são muitas, né, para esse tipo de operação. Exatamente. Sim, o subsídio, ele não, de fato, ele não Qual vem. subsídio? Ele não existe, O subsídio, verdade, né? ele existe. Isso é vendido, mas a gente sabe que, de fato, não subsídio, existe. ele está na planilha como subsídio. Eu dou com a mão e tiro com a outra. Exatamente. Ó, vou te subsidiar e vou te multar. Então toma aqui e dá aqui. Em São Paulo é ainda pior, né? De aqueles que retêm, aí paga da forma que é possível. É uma planilha monstruosa. Muito monstruosa. Bom, mas vamos para complexo. outra parte interessada do transporte. Depois a gente fala das consultorias, das outras áreas, que eu tô curioso para saber disso e compartilhar aqui com o pessoal. A gente já falou do cliente, do acionista, qualquer outra parte. Colaborador. Tô falando funcionário. enquanto eu tô lembrando, viu? Porque já tá sumindo. Não, os caras não... Você vê que uma coisa, quando é aprendida, e é aprendida na marra, né? Porque a gente aprendeu tudo isso na marra. Na marra. E tem a outra parte, né? Diz os especialistas aí, quando você quer aprender mais do que você está estudando, você ensina. Não é isso? Acho que é o melhor meio. Então, assim, a gente melhor aprendeu meio de ensinando. aprender ensinando. A gente aprendeu ensinando ali. Diariamente, todos os dias a gente aprendeu ensinando. Então, é uma coisa que fixa ali na cabeça que não tem como esquecer, não. O que o colaborador ou funcionário da empresa de ônibus espera, Ed? Segundo essas teorias dos conceitos de gestão que a gente aplicava. Se a gente colocar numa escala, para mim, é o mais importante. Só vou pedir para você virar sempre mais para cá. Porque se chegar um pouquinho mais no microfone que vocês já estão afastando. Já estão afastando, aí é natural. Tô fazendo o último aqui, o volume já entra. Já? Natural. Já tô fazendo, tá torando aqui. Pera aí, quer cerveja aí? Não, ainda não. Aproveita a pausa, quer mais cerveja não? Quero. Dependendo do momento, quando vocês estão afastados, vocês diminuem o tom da voz e falam um pouco mais baixo. A galera não vai ouvir o que vocês estão falando. Entendeu? Vai sair. Entendeu?
Então aproveitem o áudio, aproveitem o microfone para falar e falem posta um pouquinho mais a voz se vocês estiverem afastando. Se tiver mais perto, que nem o Ivo tá aí, era o ideal. A melhor coisa é não afastar, porque a gente afasta. Por mim que a gente quer ficar encostado na cadeira, mas a cadeira tá lá atrás. Vocês estão afastando, eu tô dando grau, eu já tô quase no último aqui, tô pegando o ar-condicionado, o estraladinho da cadeira vai ficar pau. Entendeu? Entendeu. Então, se vocês falarem um pouco mais próximo do microfone, a gente não vai ter mais água? Esse problema. Vamos pegar a voz de Ainda tem um vocês pouquinho. legal. Deixa eu trazer ele um pouquinho mais também aqui. Quer pegar um negocinho aí, já pôr no pratinho? É, porque quando você vira pra cá, aí... Não é isso? A câmera aqui vai... Quanto mais pra lá você tiver, melhor. Mas aí a gente vai tocando. A gente tava falando, então... Calma aí. Come aí um queijo aí, gente. Tá da hora o papo. Bacana. Só postar um pouquinho mais da voz, porque a galera não vai ouvir o que vocês estão falando. Às vezes, um comentário que você faz em cima do outro, isso aí não vai sair. Então, posta a voz. Toma uma cachaça. Sabe qual é o problema? A gente quer encostar na cadeira. E a cadeira ela já é pra trás. Ela vai indo. E aí você vai indo junto. Não sei se trocar as cadeiras, colocar as cadeiras aqui, você fica encostado assim. Não adianta, aí o cara afasta a cadeira, né? Ela era aquela ali, ó. A gente tinha essa aqui, ó. Essa aqui fica duro, só que aí chega uma hora também, as costas quadradonas, assim. Essa aí você relaxa um pouquinho mais. Mas na hora que você for falar... Aí você imposta, aí você vem. Quando o outro tá falando... Você tá curtindo um papo, tal, aí você tá até comendo um negocinho, beleza, aqui de boa. O Ed, eu tô falando. Eu vou falar e eu... Mas é isso. Tá rolando bem, tá de boa. Vamos continuar. Vamos lá. Então a gente tava falando do qual que é a expectativa, ou do qual que é a necessidade, do que o funcionário, né, o colaborador espera da empresa de transporte. Então, eu acho que o funcionário é o cliente mais importante. Isso eu acho que eu sempre deixei muito claro, assim, porque todo o resultado da empresa gira em torno do colaborador, né? Acho que se a gente tiver uma boa equipe, os resultados automaticamente serão bons. Se você tiver uma equipe desinteressada ou desmotivada, com certeza seus negócios tendem a não ir tão bem. Ele sempre espera, acho que da experiência que nós tivemos, reconhecimento primeiro. Todo mundo acha que é ganhar bem, né? Até pesquisas, né, que foram feitas na época lá. A gente fazia pesquisa para saber, né? De clima organizacional. Salário nunca foi o primeiro. Avaliação invertida, que o cara avaliava o chefe. E nunca foi o primeiro. O salário nunca foi o primeiro. Eu acho que... E não é, até hoje. Nunca foi e não vai ser. Eu digo, até pelo ramo que estou hoje, nunca é o primeiro. O que eles querem, todo colaborador, o que ele quer primeiro ali primeiro um bom ambiente. Acho que a gente falando de sociedade hoje, todo mundo quer estar tranquilo, né? A gente até estava falando aqui um pouquinho antes de iniciar, a gente falou da saúde mental. Todo mundo quer estar bem no lugar, quer estar tranquilo, reconhecimento, né? E oportunidades. Todo mundo fica na expectativa de novas oportunidades, seja ela por meio de uma promoção, seja um treinamento, seja algo novo que ele vai aprender dentro da própria atividade para se desenvolver. É o que eu sempre enxerguei assim. Das pessoas, até mesmo dentro das empresas, a gente via, às vezes o pessoal recebia a oportunidade de migrar, às vezes dentro da própria manutenção ali, o cara tá fazendo um trabalho, sei lá, não, almoxarifado, e o cara, não, agora você vai pra secretaria técnica, poxa, você viu o quanto mudava, né, a motivação da pessoa, e aí o desempenho automaticamente da equipe também ia melhorando com esse movimento. Então eu enxergo que vai muito nessa linha. E claro, ganhar bem é consequência do que você faz. E claro que todos esperam, mas tá longe de ser o primeiro. Tá longe de ser o primeiro. Né? Que é como a gente falava, espera aí o reconhecimento pessoal e profissional. E aí esse reconhecimento pessoal que eu acho que entra nessa linha que você está falando, né? Sim. Eu acho que tem muito mais valor o ambiente que você trabalha, o cenário ali que você está atuando, do que a remuneração. A remuneração ela é importante, ela é óbvio que ela é consequência, mas ela é consequência de não adianta você ganhar um puta de um salário e estar num ambiente bosta trabalhando. Exatamente. Insatisfeito. Então, eu tenho compartilhado, Ed, que tem muita vaga no setor de transporte hoje. Em todas as áreas do setor, principalmente, né? Vagas para motorista, para o pessoal que é da manutenção. Né? A gente troca ideia, às vezes o Ivo até hoje manda um currículo de alguém ou fala de alguma vaga, a gente vai trocando essas figurinhas. Eu tenho feito um trabalho que eu já compartilhei aqui no canal, mas talvez vocês não tenham visto,
E aí, assim, para mim foi uma realização. No último ano, eu consegui conectar mais de 150 pessoas que estavam desempregadas com as vagas que tem nas empresas, né? E hora ou outra a Camila me via fazendo isso à noite, ele falou, amor, para de trabalhar, já é 10 horas da noite. Eu falei, eu não tô trabalhando. Eu tô pagando uma dívida aqui que eu tenho com Deus, né? Sabe que o Alex falando isso, e a gente falando do quanto a gente tem contato com as pessoas das empresas. Ontem mesmo eu tive contato com um ex-funcionário de uma das empresas de ônibus que eu atendia e pedindo a indicação de um profissional para almoxarifado. Então, quem tiver, não é uma empresa de ônibus, acho que é uma escola, mas se tiverem alguém aí, um currículo... Se trabalhou em almoxerifado de ele falou, de ônibus, trabalha em qualquer lugar. Quer um currículo do cara para almoxarifado? Almoxarifado eu tenho aqui, eu recebi ontem um. Deve ser para Zona Sul, tá? Eu posso pegar melhores detalhes. Mas você vê, a gente continua ainda tendo contato com essas pessoas até hoje. E continua... Aliás, eu preciso dar retorno para ele. E continua mudando a vida das pessoas. Independente se você está na área da saúde, você está na indústria, mas é o que eu falei, o diesel não sai da... Então posso falar um essa negócio? paixão que eu acho que a gente adquiriu ao longo do tempo. Outro dia meu telefone tocou. E era um colaborador de almoxarifado pedindo ajuda para atualizar a planilha de ferramentas. Os caras perdem ainda até hoje. Entendeu? Quanto tempo faz você saiu da amplitude, Ed? 5 anos que eu saí 5 anos que o Ed foi para a área da saúde e até hoje ele recebe ligação, tá dando consultoria, não tá recebendo por isso, mas tá dando consultoria ainda pros caras do busão. Os materiais de precisão lá sempre dá trabalho as ferramentas, né? Os cálculos lá. Aí ele me ligou, falou, Ed, me ajuda e tal. E eu pensei, cara, que nostalgia, né? Fazia um tempinho que eu recebia. 5 anos, né? Cara. E é aquilo que você falou da transformação das pessoas, né? Muita gente me liga também pedindo ajuda em planilhas ou até em manuais, em sistemas. E eu fico feliz de ver nas empresas, a pessoa entra como lavador, passa para ajudante de oficina, depois vira mecânico C, mecânico A, depende da descrição de cargo das empresas, né? E chega a virar um chefe de oficina. E a gente já acompanhou muita gente assim. Essa trajetória completa de alguns caras. E aprendeu muito com a gente. Infelizmente, algumas não deram certo e a gente perdeu um grande profissional. Será que eu posso usar uma frase que eu ouvi de um dos nossos líderes? Aqui você pode usar o que você quiser, cara. Um dos nossos líderes, o líder mor da gente, o seu Laércio, ele sempre dizia, a gente perde um grande profissional e ganha um grande idiota, muitas vezes. Porque às vezes o cara está sendo colocado também numa função onde ele não está preparado. Eu levei isso pra minha vida inteira e eu vejo até hoje. Exatamente. Às vezes a pessoa não está preparado. E não era o momento dela também. E ela não sentia que era o momento. Tem muito isso também, né? Tem que estar conectado com o tempo do cara também. Porque, às vezes, a gente antecipa o momento do colaborador também, né? Então, ele tá numa função... Você fala, não, vou subir 2, 3 passos com esse cara. E aí você termina perdendo até o grande profissional que você tinha ali. E você perde o que você tinha bom num caso. E ele dava bons acontecer. Resultados, né? O cara muitas vezes dava bons resultados. Vi caras ali como... supervisor ali, muitas vezes dando um baita resultado que chegava até lá pro diretor. E aí, quando subiram ele... Eu vou falar pra vocês. Você perdeu um mecânico e ganhou um mau gestor. Eu vou falar pra vocês que, apesar de vocês estarem... O Ivo ainda tá atuando aí no transporte, não como antigamente, né? Você está na área da saúde, mas eu vivo o transporte até hoje e isso acontece todo dia. Eu vou promover o mecânico para encarregado. Aí você perdeu um mecânico bom que você tinha e agora você não tem você tem um grande idiota lá. Isso acontece até hoje, como acontece na operação também. O cara lá, o fiscal que vira inspetor, e aí ele era um ótimo fiscal, mas como inspetor, eu acho assim, Ed, eu tenho falado para as pessoas, ou quando alguém me consulta sobre esse tipo de mudança. Alex, o que você acha desse cara aqui? Porque às vezes vem essas perguntas, né? Às vezes nem é nosso trabalho na empresa, mas a gente é o consultor, a gente é consultado para assuntos aleatórios também que fogem do escopo do nosso trabalho. Fala, Alex, estou querendo promover esse cara aqui, né? Esse fiscal aqui para inspetor. O que você acha? Bom, às vezes eu não tenho a mesma visão que ele tem, né? De acompanhar o cara. Às vezes eu tive alguns contatos. Mas sabe o que eu tenho falado para os caras? Tem que tentar. Se existe a oportunidade e o cara... Ele precisa dar aquela primeira confiança. Sim. Tem que tentar. É melhor a gente correr o risco de ter perder o profissional e ter um líder grande idiota que depois vai ter que reformular. Se não tiver alguém na estratégia acompanhando isso de perto... Sim, você tem que entender se é o momento do cara. E as coisas são reversíveis, né? Os que dão errado são os caras que sentem que não é o momento dele ir.
A esse insegurança diferencial. é muito grande. Aí eu acho que é Esse para todo o diferencial. setor, Ed. Aí A insegurança é muito grande. tem eu vi que muita encaixar proposta. isso, né? Porque o cara ele foi colocado, mas ele não foi nem consultado muitas vezes. Falou, ó, a partir de hoje você tá aqui. ó. Isso. E esses aí, Aconteceu comigo nós algumas vimos vezes, muitos né? dando errado. Mas tem ótimos profissionais aí, cara. Tem. Nos pontos aí. Tem trajetórias gestores, muito nossa, tem. legais. Tem uns caras E é- parados em pontos aí de planejamento que é absurdo. E aí, até compartilhar com você, Ed, eu não sei, no ramo que você trabalha, o nível de instrução das pessoas são Sim, bem mas maior, muito né? O elevado, nível sim. educacional, vamos dizer assim. Muito elevado. Só que você vê essas pessoas com um nível de educação alto, aí você vai pra garagem de ônibus assim, você vê o cara no mexerifado. Esse desenrola, hein? Os caras assim com... Só pra com ficar pouca claro, eu acho instrução. que é uma linguagem que é comum pra gente, mas quando se fala desse nível educacional, tá falando de competência de formação. formação, de acadêmica. Não de- tem relação. Isso, nível acadêmico, pós-graduado, Sim, mestrado. sim. Não, show, é só pra ficar claro. Só pra mesmo. ficar claro, né? Então você vai lá, o cara tá lá no xerifado e falei, meu, aí você vai pro outro ramo, pessoa com toda uma estrutura e Tem- não desenrola. Tem É. 2 MBA. 2 MBA, pós-graduação. E Você vê se eu entendi garagem de certo. Eu ônibus, pego cara, o almoxarife da empresa de ônibus, né? Que o cara tem lá 4.000 itens diferentes no estoque 11 dele. mil itens. Tem estoque com 11 mil itens. de giro. né? 11 mil Mas itens é de que... giro. 4 mil só de obsoleto, né? Vamos dizer, Não, então, mas sabe o que é 17 isso? de cadastro, 11 de giro. Eu tenho visitado empresas que aprenderam a padronizar a frota, com uma carroceria só, com uma chassi só, com um controle, com uma peça que antes demorava para a peça ser Sim. entregue. Que você compra a peça de manhã, ela chega tarde, então Isso, deu melhorou uma bastante. baixada na quantidade de itens, mas que seja. Vamos pegar seu exemplo. 11 mil itens. Um almoxarife, que não tem nenhum tipo de formação, tem lá o ensino médio, e aí sai para uma multinacional que o cara tem pós-graduado, mestrado, e o cara não consegue, muitas vezes não resolve. Ah, mas vocês estão chutando? Não, a gente trabalhou em multinacional também, pela consultoria, né? Mas eu acho que a gente gosta dos caras do busão, e aí a gente E está os sempre caras são defendendo os caras. e Os caras porque são profissionais. São profissionais demais. Não, e isso é um assunto bom de se discutir. Você falando de almoxarifado, outro dia mesmo eu estava discutindo sobre almoxarifado com a equipe, com a minha equipe, e falei sobre curva ABC. Ninguém nunca ouviu falar. E é assustador, né, cara? Que aí você vai olhar, é assustador, porque você vai olhar o estoque, muitas vezes, essas pessoas, de quem não tem esse conhecimento, tá lá, parado, não serve mais pra nada, venceu, passou. Acontece, E aí os acontece demais. E E aí aí você olha, o recurso que ele tem lá estocado é um recurso valioso, né? Que tem relação com a saúde, vamos dizer. E era até um treinamento que nós estávamos passando e eu citei, né? Falei sobre curva ABC e ninguém conhecia. Eu fiquei até surpreso, porque é uma técnica super popular, né? Popular, Básica. Ou caiu em desuso, não sei. Não, Tá. Continuem, Não tem assim... como, Não, né? na empresa de que assim, garagem como a de ônibus, gente... Eu sei que usa, A gente faz... mas uma vez estoque é estoque em qualquer lugar. A vida toda. Estoque é estoque em qualquer E lugar, outra, cara. Curva ABC é um fundamento de gestão básico. de estoque básico que todo mundo... Mas é porque a gente está no meio há muito tempo. Então, isso pra gente, isso é muito natural. Você pega um jovem hoje, que é um outro trabalho que eu tenho feito, aqui no podcast, lá no curso também, e nas consultorias e mentorias, eu tenho me esforçado muito para levantar os jovens que gostam do ônibus para fazer carreira dentro desse setor, né? Porque estão várias vagas aí, Sim. e, São oportunidades, né? os jovens de hoje, a gente era veloz naquela época, agora a gente tá cansado. Esses caras pensam muito rápido, é uma velocidade Exatamente. incrível, mano. E eu tenho incentivado para que eles use do gosto que tem pelo ônibus para estudar um pouco mais, e tenho feito até um trabalho assim de incentivo para criar E precisa, conteúdo, né, e cara? Precisa. para buscar o seu espaço ali. E tem muita gente, né? Que gosta desse Tem meio. muita gente, muita. O ano passado eu peguei uma tarde, só, deixa eu fotografar um pouco, pandemia. Pois Quem sabe- você é fotógrafo também, Ed? Conta essa história aí, já aproveita que já entrou nela. já vai no embalo, né? Na verdade, eu sempre gostei de fotografia, mas você sabe que o meu ramo, que o meu hobby principal sempre foi o futebol, né? Sempre. Aproveitando aqui no estoque do Belga Produções aqui, sempre tem uma câmera ou outra lá à venda, não tem não? Tem câmera à venda aí, ó, o Ed. Rapaz, tô mal usando a minha.
E aí eu sempre fui futebol, mas aí começou um pouco antes disso, eu já tô ficando velhinho já, né, cara? Já não tem mais o mesmo pique e tal. Ô, Ed, você tá na metade da idade, velho. Tô, cara, mínimo. não. E é verdade, eu quero jogar até os metade. 60 ainda. Mas aí eu sempre tive o sonho da fotografia, eu sempre gostei muito de fotografia, mas como um hobby mesmo. E aí eu comprei uma câmera, fiz 2 cursos e tal, só pra aprender mesmo o básico. E aí a fotografia pra mim é uma válvula de escape. Então, sempre no começo eu pegava a câmera, ia pra Paulista fotografar à noite, 7 final de semana pra fotografar. Fotografou ônibus? Fotografia e Então ônibus. você quase virou um busólogo, então. Não, mas então, era essa história que eu ia contar agora. E aí eu sempre... Então, a fotografia pra mim, assim, sempre foi um momento... E a fotografia é legal porque ela não para no clique, né? Então, pra galera que conhece aí, de fotografia, ela não para no clique. O trabalho vem depois. Clicar talvez seja a parte mais fácil. Claro, tem que ter olhar e tal, mas é a parte mais fácil. Pô, aí você chega em casa, você descarrega as fotos, vai selecionar as fotos, aí vai tratar a foto. Então isso dá um... E aí a pandemia atrapalhou um pouquinho porque a gente não saindo menos de casa, né? Eu com o bebê. Então foi travando. Aí o ano passado a gente não, uma volta. Aí o pessoal da escola onde eu fiz o curso sempre saiu aos finais de semana. E aí eu vi que era no Pacaembu. E acho que o Alex e o Ivo nem sabe disso, mas o Pacaembu é o lugar que eu mais gosto de São Paulo. A gente sabe disso. Por questões lógicas, né? Questões lógicas, é corintiano. Graças a Deus. Episódio passado, eu vou aproveitar, tinha o Rafa, tava aqui, o Rafa Denardi, que era do Papo Tricolor, canal do YouTube. Um abraço pro Rafa aí. Eu tinha São Paulino no episódio passado, agora tá os corintianos aqui. E o Pacaembu é um lugar que eu queria muito passar uma tarde. Você queria morar no Pacaembu? Se eu pudesse, eu moraria. Aliás, parte do coração ver o Pacaembu na forma como ele está hoje. Enfim. E aí eu fui uma tarde pra lá e eu não sabia que ia ter a exposição de ônibus. Foi muito louco aquele dia. Porque aí terminou calhando tudo, assim. Foi uma experiência muito legal. Tava tendo exposição de ônibus no dia. Era o BusFest? Cara, não lembro, não sei ao certo, mas provavelmente era. E aí uma série de busólogos, meus caras tirando foto por todo quanto é lado, e eu atrapalhado no meio dos caras, atrapalhando a foto dos caras na saída dos ônibus, os caras pé da vida. E foi legal que eu terminei encontrando alguns colegas, né, naquele dia. Das garagens de ônibus. Eu teve uma hora que eu me perdi da turma, porque eu fiquei conversando lá com um colega de garagem, e aí o pessoal sumiu e eu fiquei batendo papo sobre ônibus. E aí eu tirei muitas fotos desse dia, então foi uma experiência bem legal. Eu já até me perdi onde eu estava. Não, você estava falando da fotografia. Eu falei da fotografia, mas eu ia entrar e acho que... tá, sobre os busólogos, né? Então eu tive essa experiência com os busólogos. Então, assim, tem uma galera realmente que gosta e valoriza. Aí, falando sobre isso, a São Paulo Transporte divulgou 3 fotos minhas. Divulgou? Divulgou. Bicho, sinal que tirou foto bonita. Desse dia, eles pediram autorização, eu permiti, saíram, depois eu mostro pra vocês. Não, eu quero as fotos também. Ou seja, o Alex tá falando aqui desde o início aqui, né, que o diesel corre na de veia. Alguma forma ele te busca, né? Busca. Ele foi lá pra onde corre soro na veia. Corre soro na veia. Agora o soro, remédio, mano. O diesel tá aí. Foi uma hora ele... E foi uma experiência, e foi bem legal, porque eu não esperava. E aí, no dia eles pediram autorização, e aí E ônibus... Acho que naquele dia... Acho que eles pegaram mais trólebus, eu acho. Acho que eu tirei 2 fotos de trólebus. Depois eu mostro pra vocês, isso é bem legal. Mas tem espaço, acho que tem uma galera jovem que realmente gosta disso. Eu pude comprovar naquele dia. E tem que dar espaço pra esse pessoal mesmo, cara. Tem que gerar... É uma cabeça diferente, é uma galera diferente. E aí vai muito naquilo que o Ivo falou. Tem um pessoal que é mais antigo, mas acho que até eles estão entendendo também que a gente... Que é benéfico nessa galera que vai chegando. Mano, os caras conhecem demais. Conhecem demais. Eu tenho conversado com eles nas redes sociais. Impressiona o conhecimento da parte técnica e cara, das séries. Essa questão das séries eu acho um negócio insano, porque o cara bate o olho e fala assim, aquele carro é o carro X... Tem o cabelo tal, desse jeito. Cara, os caras falam de chassi, motor, câmbio, absurdo, diferencial, carroceria. E os caras manjam tudo de cabeça. Absurdo. Teve aqui recentemente, aliás, queria mandar um abraço pro pessoal lá da Auto GT Transportes, o Matheus, que é um busólogo, e começou a estagiar na Auto GT Transporte. Ele contou a história dele aqui. Volta um pouquinho lá no episódio do Moacir e Molene. Cara, gente fina demais lá da Auto GT, trouxe a equipe dele. E um dos caras, o mais jovem, é o Matheus, que ele tava nessa feira, provavelmente, se duvidar. Ele vai nesses eventos, né, nessa exposição aí de ônibus. E é um jovem que conhece demais de ônibus. E aí ele tava contando história aqui que, às vezes, o chefe fala, pô, mas aquele carro ali já não tá mais
saiu do cadastro da frota, esse carro era ano tal, falou, não, o ano não é esse, o chassi é esse, os caras sabem tudo. Impressionante isso. É show de bola. Ô, Matheus, grande beijo pra você. Deixa o like, compartilha aí nos grupos dos busólogos aí, que os caras... Tem hora que eles colocam só foto de ônibus, não pode nem pôr outra coisa. Os caras já tiraram o Podbus 64, que foi publicado num grupo de busologia. Falou, aqui não tem nada de link de nada não, aqui é só foto de ônibus. Eu tenho brincado com eles e com carinho. Dizer, gente, compartilha aí o Podbus 64, aqui é tudo do busão também. Tudo do busão. Mas até a última viagem. Até depois da última viagem. Depois da última viagem. E você vê, o Ivo treinou muito jovem nas garagens, não treinou não, Ivo? Eu acho que toda hora que eu encontrava o Ivo em alguma garagem, ele tava dando um treinamento lá pra uma galerinha e ficava lá dando aula e explicando tudo. E é através deles que a gente observa que tá ficando velho, cara. Esses Exatamente. aí eles já estão consolidados nessas empresas, devem ter cargos importantes. Não, então, no meu caso, a gente percebe que tá ficando velho com a calvície, né? Que não é o seu caso, mas ali também já sou privilegiado. Tá sobrevivendo, né, general? Você tá fazendo tratamento. Mas aqui é cabelo piscina, pô. Sabe o que é cabelo piscina? Tá cheio, mas dá pra ver o fundo. Tá cheio, mas não dá pra ver o fundo. Mas a gente vai ficando velho, hein, cara? Se for pensar. Eu lembro Ivo, na época da faculdade, lembrando das nossas jornadas aí de consultoria, a gente fazia a faculdade, saía 11 horas, general, da Metodista, e ia pra rodoviária do Tietê, tinha que sair meia-noite de lá, pegava um ônibus e ia pra Ribeirão Preto, chegava às 4 horas da manhã em Ribeirão Preto, mas naquela época a gente ia tomando até umas pingas ainda no ônibus, não ia não? Melzinho. Um melzinho pinga com mel. Pinga com mel. Chegava lá ainda... Era corrida. E quando chegava lá e não tinha... O hotel, não tá reservado não, vai ter onde dormir não. Dormia na rodoviária. Dormia na rodoviária, a gente tem história pra contar. Nada é à toa. Nada é à toa. É para contar no futuro. Os caras ali, tudo de boa. Tá? Já dormiu na rodoviária? Tomou banho na rodoviária? Porque não tinha. E os alojamentos que a gente já... Alojamento de garagem, nossa. Esses caras em alojamento de garagem, né? Fiquei muito alojamento de garagem. Muito alojamento, dormiu com motorista. Né? Quem nunca dormiu com motorista? Quem é seguidor do canal aí? As esposas aí dos motoristas. Alex, manda. Segue. Não vou mandar, não. É porque... Só pra cortar. Não, manda que eu não corto, não. Ainda continua R$500 por família? O quê? Os motoristas continuam. Mas o R$500 ainda aumentou um pouquinho? Não, então eu não sei. Eu preciso entender melhor aí. Antes não era uma família a cada R$500? Você que contava essa história, pô. Cada pensões, você fala muita história. Não, eu já contei aqui já. R$500 por família. Ainda tem, velho. Ainda tem. Tem motorista. Eu acho que, assim, não é só motorista, cara. Sabe o que acontece? Eu acho que eu vejo uma evolução no homem, né, no pai de família, atualmente. Porque antigamente o negócio era o homem tinha que fazer um monte de merda. Eu vejo uma nova geração hoje, Ed, apesar da gente ser pais mais velhos, né, não tão jovens assim, mas tem... Às vezes o joelho dói, as costas dói para correr atrás da criança, tudo dói. Mas eu vejo essa geração de jovens de 20 e poucos anos aí, que estão constituindo família, e eles têm uma cabeça diferente. Eles têm uma cabeça diferente do que a gente aprendeu lá atrás. Eu acho que isso está evoluindo e está melhorando bastante. Porque a gente aprendeu que o homem tinha que fazer a bagaceira aí. Melhorou muito mesmo. A gente tem observado essa evolução. A gente ouvia muitos casos, né, de abandono e tal. Hoje a gente não ouve tanto. Isso é muito bom, né, cara? Sim. Isso é muito bom. Só para explicar, então. Porque a gente começa a falar um dialeto aqui de consultor velho, e aí às vezes não fica tão claro. A gente brincava, né? E brincava com um assunto que é sério, que é sobre a quantidade de pensões que o profissional do transporte pagava, né? A gente conheceu profissionais que pagavam 4 pensões. Então, e às vezes, 4 pensões, o cara tinha 4 famílias, né? E o Ed falou, ainda tá assim, eu acho que isso evoluiu no nosso setor. Eu vejo o motorista cuidando mais da saúde, diferente da nossa geração. Os caras preocupados com a saúde, preocupados com a família. Óbvio que tem o excelente e tem o fora da curva lá, o curva de rio, ainda, e vai ter em todo o setor, mas eu tenho prestado atenção nisso, até por as questões da saúde mesmo, né, que aí acercam aí esse setor, e não é só o setor, é o Brasil inteiro, né, mas eu acho que os caras estão se conscientizando. Eu vejo uma geração um pouco mais
consciente pro lado certo, não pra coisa errada, Sim, como não, a até gente bom sabe. ouvir isso, porque a Como gente a sabe. gente viu, viu e ouviu, né? Viu, ouviu e viveu E ainda. veio, viveu ainda. Viveu Não, isso- junto por ali, Isso é né? importante, porque é uma atividade estressante, né? Muito estressante. São horas e horas ali no Trânsito. controle ali e é com o público, né? O que deu uma Diretamente. amenizada, que deu uma melhorada na tecnologia da frota. Um ônibus Sim, melhorou. Automático. condicionado, automático. direção, Você automático. lembrou as pernas? Eu já falei aqui no canal isso. O Ivo vai lembrar. O Sem Ed pelo. também lembra. As pernas tudo sem pelo dos caras, sim. tudo queimado do, Sim. Sim, motor dianteiro, né? Motor do dianteiro. calor do Eu busão. peguei, Eu acho que peguei um hoje... pouquinho nessa galera ainda. Eu peguei um pouquinho ainda. Quando Poeirinha eu entrei, lá, já deixou começou a duro. trocar, já começou a trocar a frota, mas é muito sacrificante. E a questão de trabalhar com o público é um negócio muito louco, né? Seja que área for, a gente trabalha com expectativa, né? Essa galera trabalha muito com a expectativa. Então o cara chega lá no ponto e ele fala: o ônibus vai passar em 2 minutos. E eu vou chegar em meia hora no lugar que eu estou planejando, né? E quem tá falando isso pra ele lá é o senhor Google. Só que acontece uma série de coisas no caminho, né? Acontece. Inclusive internamente, dentro do ônibus pode acontecer Dentro do alguma ônibus coisa. acontece. Pode acontecer alguma Esbarrou, coisa. começou a confusão, pisou no meu pé, não gostei, começou a discussão tal. O motorista ele tem que estar atento ao que está acontecendo dentro do ônibus, ele dá Exatamente. aquela parada para descobrir, até Atrasou. descobrir já atrasou. Já atrasou E aí outro fala, lá. a tecnologia não funciona. Funciona, Funciona. gente. É que vocês precisam pensar que É. mesmo assim muito pode dinâmico. acontecer várias coisas. Tem muito dinâmico. milhões, vamos falar milhões de variáveis, né? Nossa, muito. Nenhuma viagem, né? Não, o cara, ele está aqui, ó, parado no ponto. Tem um cruzamento. Naquele cruzamento aconteceu um acidente ali, naquele segundo. Acabou a viagem. E ele não sai explicando para todos os próximos passageiros que ele esteve Não ali tem esperando como. a solução de um acidente. Não tem E como. aí o cara vai ver o ônibus parado ali por muito tempo e fala: pô, meu cara tá enrolando, não? Aconteceu alguma coisa ali que ele não vai conseguir passar, ele não vai conseguir sair. Até, imagina, às vezes precisa de SAMU, atendimento, o cara não vai conseguir sair do lugar. Você sabe que a gente estava falando dessa questão de pessoas, né? E eu costumo dizer que o transporte é feito por pessoas, Sim. né? Para transportar pessoas. E aí não são só pessoas, são vidas e famílias que estão envolvidas Exatamente. nisso e tudo. Um Né? E a tema gente muito tenta importante. valorizar aqui no Podbus 64, Ed e Ivo, essa questão, esse valor que tem o motorista, que tem o ônibus, que tem o transporte, que tem a garagem de ônibus, o quanto trabalho tem envolvido, né, nessa questão. Mas você vê, a gente fica aqui falando bem, inclusive, né, da dificuldade que é e da responsabilidade das empresas de transportar vidas. E aí você foi para um setor da saúde, que aí a vida está na mão dos caras lá também, né, que é uma Exatamente. outra coisa também. É uma responsabilidade muito grande, né? Lá a gente, até para a pessoa entender um pouquinho, a gente não trabalha diretamente com pacientes, né? Então, eu trabalho hoje na Federação do Estado de São Paulo, Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, né? Então, a gente tem 2 papéis aí, nós temos, então, a carteira de beneficiários lá, que aí o cara faz o plano e aí... São as vidas. Isso, são as vidas e a gente disponibiliza uma rede para essas pessoas serem atendidas, hospitais e clínicas. Então, nós não temos clínicas, assim como as Unimedes do interior têm, acho que quase que unânime, todas têm as próprias clínicas. Nós aqui em São Paulo, nós não temos, porque nós temos um papel de federação. Na verdade, termina sendo meio que consequência a gente ser uma operadora de saúde, né? Então, o nosso papel, a gente está um pouco distante ali, né, do atendimento da parte assistencial. Mas é isso, cuidar é primordial. De alguma forma você está interligado no que vai acontecer lá na frente. Sim. Acho que todo mundo, a maioria das pessoas que tem planos, o único, e essa coisa que vai acontecer lá na frente, se eu puder dar um conselho aqui, usem preventivamente seus convênios. Pois é. Usem. Não deixem para usar quando você tiver um problema. É igual o ônibus. É igual o ônibus. A correlação é idêntica. Se cuidem antes que aconteça qualquer coisa, porque quando acontecer, a conta vem muito cara e na hora de reajustar isso é terrível. Hoje a gente tem características diferentes na hora do reajuste, né? Porque hoje nós somos um coletivo por adesão, então hoje não existe mais o Ivo ir lá e contratar um plano individual, o Ed, você... Então a gente entra num pacote onde tem outras pessoas ali dentro, né? Estou falando de plano individual, quando você vai contratar, você entra no coletivo por adesão, então você faz parte de um grupo e quando... Então assim, se esse grupo utilizar bem, então você vai conseguir um bom reajuste, conseguir uma negociação até melhor na época. Porque tem reajuste oficial pela ANS ali e tem o que você pode negociar também. Então você conseguiria, se a gente usar menos esse recurso
Se a gente usar de forma correta esse recurso e preventivamente, vai ser bom para nós e vai ser bom lá pro convênio. Assim como é na frota. Você vê que ele fez um paralelo agora que eu não tinha entendido dessa forma. E isso eu já tinha muito... Porque se a gente fizer exames periódicos... Não, que seria o correto. Preventiva. Então, mas eu acho que pouca gente faz do jeito correto. Pouquíssimo. Mas e pouca gente tem essa noção também, porque eu tô confessando, eu não tinha ideia que era isso. O que você me disse aqui é o seguinte, a gente tem o convênio. Convênio é um assunto crítico, não só no transporte, mas em todo no âmbito geral. Saúde no âmbito geral. A saúde no Brasil, vamos dizer. Então a gente tem o convênio, e aí eu sou o cara que só usa o convênio quando tá morrendo. Não faça isso, cara. Né? Aí, o que o Ed tá querendo dizer? Se os 3 aqui usam o convênio quando está morrendo assim, né? No sentido figurado, né? A gente só vai quando não tem mais jeito. Esse atendimento fica muito mais caro e isso existe um processamento desses custos que depois são repassados. Exatamente. São repassados no valor do convênio. Seja repassado para a empresa que banca o convênio do funcionário ou para a pessoa lá física que contrata, ou no grupo dessa pessoa. Então, se a gente as pessoas que fazem o exame periódico, né, que vai cuidando da saúde, até o valor, que é a manutenção preventiva, que a gente está brincando aqui, até o valor vai reduzir. Mas por que não reduz? Porque todo mundo deixa para depois. É a mesma coisa que um ônibus, cara. Se você não faz lá a manutenção lá no motor, por exemplo, no dia que ele estoura, quanto custa essa conta? Você deixou de investir lá em óleo, por exemplo? O Ivo tá manjando agora de motor, porque o cara saiu do busão, dos 4, 6 cilindros, e ele tá indo para motor aí, na parte da indústria, que é uma coisa que eu quero saber um pouco. Sim. Quantos cilindros tem um motor lá do gerador? Disso, eu só tô preocupado se esses motores aí tem filtro de opacidade. Para poder... Tem aí. Parte ambiental não sai. Não, então, falando da opacidade, a parte ambiental, nos próximos episódios vou estar com os caras da Despoluir aqui, falando exclusivamente de opacidade. Tem opacidade, mas para característica é diferente. São outros limites. Sabe por que eu te pergunto? Em São Paulo, em uma das auditorias, a gente foi pontuado, né? Camila vai lembrar disso. Nós fomos pontuados e a partir dali que a gente começou a fazer o trabalho. Não só a questão da opacidade. A opacidade ela termina ficando um pouco mais assim. Não, o filtro. Para a cidade de São Paulo, a colocação do filtro na saída do escapamento era uma lei, uma portaria, enfim. E que alguém desenterrou, um auditor foi lá e desenterrou e deu na conformidade. Eu nem lembro disso aí. Depois eu vou falar com os especialistas aí para entender. Mas você viu que o Ed é o queridinho da Camila, que é da parte de gestão ambiental, e a preocupação dele tá sempre com o meio ambiente. Mas até hoje, eu vejo os caras da empresa lá e falam, opa. Você usa, Ed, os conhecimentos da gestão ambiental lá, assim? Não, nem tanto. Só para pegar no pé dos caras. Mas administrativo também, né? Recria essas planilhas aqui. Eu fiquei no escritório lá no centro, lá recriando essas planilhas, que aliás são essas que estão rodando aí até hoje. Quer dizer, eu acho que estão rodando, né? São elas, e aí, poucas adaptações, mas são as mesmas. Mas até hoje, assim, é um negócio muito forte. E aí começa esses papos e eu falo, opa, mas o cara precisa trabalhar em altura? Então, mas o cara tem todos os cursos? Não tem? Como funciona? Espaço confinado? E aí o pessoal, a gente vai ajudando o pessoal. Mas ele saiu da consultoria do meio ambiente, saúde e segurança no transporte, mas essa não saiu dele. Não sai. E você falou de fornecedores, inclusive eu estou conversando com um amigo esses dias que muitas empresas ainda não têm a ideia de que é homologação do que é qualificação. Nossa, é muito louco isso, né? É muito louco, a pessoa confunde muito, né? Homologação e qualificação de fornecedor. Aí não estão próximos. Monitoramento. Né? Não, qualificação e homologação e qualificação é a mesma coisa. Agora o problema é monitoramento. Monitoramento é uma briga que eu tenho gigante lá, porque todo mundo contrata, ou seja, qualifica e homologa, mas ninguém monitora. Isso é uma briga que eu tenho muito grande lá até hoje também, assim, e tento conscientizar. Falo, qualificar o cara é muito fácil. Você vai lá, estabeleceu, colocou no contrato, tá dentro. E depois que ele está prestando serviço? E aí, é isso que a gente quer saber como está acontecendo. O cara está cumprindo com o que ele foi contratado. Então, isso, acho que é o que você está falando. O monitoramento, as pessoas não fazem, cara. O que eu estou falando é no sentido assim, você vai qualificar lá, sei lá, uma Pacaembu, uma Sama, uma CBA, distribuidor de peças, os grandes distribuidores de peças. Eles fornecem o mesmo produto. Uhum. Entendeu? Eles fornecem o mesmo produto. A questão é,
eu vou desenvolver um rolamento da empresa do Ed. Aí você fala para a empresa, eu quero rolamento assim, assim, assado, cozido. E aí ele vai fazer uma amostra, Sim. você vai validar aquela Sim. amostra. Então, aquele fornecedor é homologado para fazer a sua peça. Tá. Você entendeu? Você estabeleceu uma exclusividade com ele. Isso, com ele, com Não, base bacana. nos critérios que você Que definiu. Aí você qualificou o cara. Isso, aí E qualifica. depois? Monitorar. Aí, Aí que tá o problema. Eu acho que esse daí acho que é o grande X das empresas até hoje, é a questão de monitoramento de fornecedores. exatamente. E na minha concepção é a parte mais importante. Por quê? Isso depois vai virar o que novamente lá na frente? Você vai usar o monitoramento para requalificar o cara. E você vai ter mais embasamento por meio do monitoramento do que pedir toda a documentação uma vez por ano, aquelas coisas todas. Coloca isso na qualificação e vai embora, isso é contínuo. E você consegue fazer o quê? Tem embasamento para manter ou para tirar o cara. Ué, de volta Não pra tem garagem, surpresa. Jonas, cara. Você Não, tô tranquilo. continua fazendo gestão Dizem de- que uma vez diesel, eternamente diesel. Eternamente diesel na veia. Vamos respirar mais um pouquinho, porque além do diesel, gerou muita fumaça também. Muita fumaça aí. Não, e a fumaça nem era dos ônibus, era dos consultores, que era tudo fumante. Né? E muita fumaça. Muita fumaça. Ô, general. General Kel. Todo mundo chama de general. Não, meu não- filho não que eu chama ele. seja- Até meu filho chama o Ivo de general. Ô pai, cadê o general? Que eu Não não que eu vi ele seja mais. rígido não, tá? Que fique bem claro aí. Não que eu seja- General é o jeito carinhoso de falar. Eu tava recordando aqui que esse assunto do Ed sobre um episódio que eu já falei aqui, falo lá no curso e tal, que a gente foi fazer uma análise de recebimento, uma avaliação de recebimento, né, de um componente, e que o cara comprou um rolamento genuíno e a caixinha era o rolamento genuíno, mas a peça que estava dentro era Xing Ling. Aham. Né? Você lembra de alguma auditoria assim, de recebimento, e que pegou alguma coisa muito fora do normal, assim? Porque isso aqui era um pitbull de almoxerifado e de compras que ele ficava ali ó, só esperando para morder as coisas erradas. Só. A gente abriu muita não conformidade de almoxerifada, hein, meu? Nossa, a contagem de estoque era maravilhosa. Confiabilidade do né? estoque. Nossa Tá 100%, senhora. 99,9%. O cara vai assim- contar 10 itens, deu 10 itens diferentes. É, que é o dedo do auditor, né? Não, fala que é o dedo auditor, mas o mais auditor. impactante era itens pequenos de grande valor, né? Isso era o que mais assustava, assim. A pessoa falava, não, deve estar por aí, mas, tipo, a peça tinha, às vezes, um valor enorme R$5.000 a peça. e a defasagem no sistema, às vezes, era impactante ali em valor. E a Isso gente- é uma preocupação até hoje. E eu acho que Dinheiro, tem né? muito almoxerifado referência hoje. Tem. Eu cito um que você trabalhou, que é da Via Sudeste, para mim é uma referência, a gestão de Nossa, estoque que é nossa, feita lá. você sabe que Antiga a gente- Via Sul. Sabe né, que a gente tá atualmente. conversando aqui, mas só me vem ela à cabeça porque foi o almoxarifado que eu mais atuei, assim, que fiquei mais tempo, né, com a equipe, assim. Eu acho que ali, assim, eu tive Que bom ouvir isso, uma cara. visita recente, né, não tão recente, foi no ano Uhum. passado, lá de uma passagem. Estive na Campo Belo também, que é outro Sem falar. nível tal. Assim, para mim, essas são umas... Todas as empresas que a gente passou são legais os almoxerifados, que é Sim. o Grupo Vida. Não, não tem o que a dizer, né? Danúbio Azul, Absurdamente. a Danúbio Azul, então, é um negócio bonito de ver. Não, eu absurdo. tenho, às vezes eu olho e falo, eu não vou entrar ali que eu vou sujar o piso lá, de tão organizado. Exatamente. Eu falo isso a algumas pessoas, o pessoal tem essa impressão de empresa de ônibus, né? Eu falo, você tem que rodar algumas empresas por aí, porque é maravilhoso. A Você pode SPC deitar. Trans era legal também. Show também. Na Bragança, na própria Alibus ficou legal. Eu acho E, que... e aí volta naquele assunto lá que a gente vem falando, que os caras, até com um nível de formação, instrução um pouco inferior desse mercado corporativo aí que o Ed tá hoje, mas, você olha e fala, cara, Conhecimento 11 mil técnico. itens, Por mestre, 99. isso daqui, né? E sabe É que... feito- 11 mil isso aqui foi itens, feito por 99% de confiabilidade. Eu não sei se vocês percebem, E se mas é muito der louco. problema, ele sabe buscar onde tá a peça. E os caras são... Eles fazem aquilo numa simplicidade, cara. Exato. Não Os caras, tem- eles não usam Ed, teoria, não usam nada. vê, eu acho- no eu vou- sistema. É muito genuíno. Se eu falar uma besteira, depois vocês corrigem aí, né, tudo bem. Todo mundo sabe como que é. A gente fazia isso em garagem de ônibus, e incentivava e ajudava nesse controle e tal, e foi fácil. Isso até hoje. Mas hoje existe uma força maior que te obriga a fazer isso. Por exemplo, eu tenho lá seu estoque, se eu opero em São Paulo, eu vou lá no seu estoque e conto, dá uma divergência de uma Aham. peça. Tá bom, daqui 6 meses eu vou voltar. Eu sou o órgão gestor. Eu volto, deu a divergência de novo,
você pode pagar 30 mil tarifas de Uau. multa. Mas são aquelas. São as mesmas auditorias que eles faziam antes lá, de garagem? Sim, mas não ficou é a mais mesma, pesado. né? Porque teve o período de pandemia e aí agora eles retomaram. Que sempre foi muito pesado. E assim, sempre foi muito pesado, pesado. mas eu percebo uma abordagem muito mais séria também, e uma coisa que tá indo nesse nível de, pô, tá bom, eu fiz a auditoria lá de lâmpada de farol, deu erro, tá bom, daqui 6 meses eu volto, se eu fizer uma auditoria de catraca de freio e não bater, ou se eu repetir na lâmpada, eu posso ir para 30, 60 mil tarifas, não sei Agora quantas tá são assim, exatamente. eles faziam auditoria, saia a pontuação, você tinha um ranking na pontuação lá, Isso, né? exatamente. Não tô mais no nosso transporte, Não, mas tá aí. tá bem recente. Agora eles mudaram que quando você faz auditoria, eles fazem auditoria, eles vão contar, vamos fazer a parte do estoque, né? Eles contam o estoque, eles contam 7 itens, se um der problema, você fica com uma pontuação A ainda. Se 2 der divergência, fica com B. Só que aí vai gerar não conformidade, você tem que mandar plano de ação. Perfeito. E resolver a não conformidade. Vira uma Se auditoria você não com- resolver o auditoria plano de de ação, gestão. se você não resolver o plano de ação, aí tem recursos e tal. No final de tudo, ou seja, se você não resolveu a não conformidade, multa. Aí conta a questão da gestão, né? Porque aí vira aquela loucura, né? Chega um dia antes da auditoria, todo mundo fica lá 20 horas na empresa contando estoque. Não precisa, né? Você tendo gestão disso e fazendo as auditorias lá semanais, mensais lá, que o pessoal faz internamente, já ajuda bastante também, né? Isso é muito consciência de gestão. Mas é bom ouvir que essas empresas, elas são referências hoje, porque a gente que acompanhou desde o início, né? Nós chegamos nessas empresas aí há 15 anos. 15 anos atrás. 15 Tá anos. velho mesmo, hein, Ed? Você já Pô, tá velho não, mas mesmo. eu só percebo que eu tô ficando velho quando começo a contar a história e quando eu vejo as crianças crescerem. Igual o Arthur. O Arthur era um bebê. O Ed sempre foi ele, por mais jovem que ele era, ele sempre foi um cara meio velho, né? Era chatão, né? O Ivo era mais maluco, mais espolhado. despojadão e tal. O Ed sempre foi um cara mais tranquilo, mais sério. Mas, ô Ivo, não faz isso. Ô Alex, não faz aquilo. Tal. Imagina agora com... Mudou, né? Eu tô ranzinza, cara. Não, tô Ô Ed, ranzinza. sabe que eu tentei mudar isso em mim. Eu tô tentando, eu tô tentando Alex, mudar, tô sabe por tentando. quê? Porque se eu continuasse ranzinza como eu era Que quando você infartado me já. conheceu... Não existiu o Podbus hoje. Não, então, não existia porra nenhuma, Não mas... existia nada. Eu mas- tive que mudar, eu acho que eu tô conseguindo. Mas é um trabalho diário de deixar pra de ser ranzinza. Não, agora você dá treinamento. E naquela época, pra dar um treinamento? Nossa, assim, eu não tinha paciência. Eu era ranzinza, mas era nessa aí. Cara, Aí você falava, Ivo, vai lá, vai Ivo. lá. Dá Eu esse falava treinamento lá pro pra mim, Ivo. por favor. puta que pariu, vai ter um treinamento pra dar aqui na empresa. Ô, Ivo, vai lá, faz, que eu não tenho cabeça pra isso, não. E você vê, hoje eu faço isso com maior amor e carinho, mas tive que mudar algumas chaves aqui, algumas frequências, que eu chamo de frequência, que é uma frequência positiva aqui na cabeça, e ela tem relação com o propósito da família, de vida, de tudo isso. E aí agora eu consigo e me divirto fazendo isso. Nossa, Mas eu era um cara ranzinza, e se eu e o Ed não tivesse evoluído, tem que tomar cuidado, viu? Não, tem que. Porque senão, tô meio ninguém ranzinza. suporta, Ed. Não suporta e fica difícil também pra gente. A gente tá falando de relacionamento, né? Fica difícil a Os relacionamentos comunicação. ficam meio difíceis. Mas você falando em treinamento, tem um negócio que eu carreguei pra vida, cara. Que eu imaginei que eu nunca faria na vida, né? Da treinamento. Até hoje eu gosto. Que show. Então você dá o treinamento lá na sua área lá. Eu cheguei, Faz. eu cheguei na Unimed, no final de 2017. Em 2018, logo de cara, eu qualifiquei 60 auditores internos. Logo de cara. Treinamento de auditor interno, que show. Nunca cara. teve. Nunca teve. Eles sempre terceirizaram as auditorias internas e nunca teve auditor interno lá. Mas você tinha os auditores qualificados. Não, quando eu cheguei não tinha nada. Não, mas aí depois você já chegou e falou. Aí hoje a gente mantém isso. Eu qualifiquei 60, hoje deve ter menos, já um Eles estão número menor. atuando como auditores Sim, internos. até hoje, sim. Show, cara. Nós temos mais ou menos 30 áreas e a gente tem mais ou menos... Esse ano diminuiu bastante o número, mas eu sempre coloco mais ou menos 2 auditores por área para fazer. Agora eles estão tentando fazer mais áreas, né? No passado eu conseguia 2 por área e os caras faziam 2 áreas e ok. Agora não, eles terminam... Eu pego ainda uma turma boa, ainda bem que ficaram uns bons, assim. Porque isso é muita gente também. E esse ano eu quero fazer de novo.
eu vou qualificar de novo, mas uma turma grande aí pra seguir. Cara, que legal, não sabia. Isso é algo... Você usa, Cara, qualificar 60 auditores 60 internos auditores. é um trampo. É um trampo eu já pesado. fiz lá da Várzea Paulista, que foi no hotel, você lembra? E o treinamento, eu termino dando o mesmo padrão que a gente recebeu. Show. São 16 horas de treinamento. E não abro mão, cara. Você usa aquele material que a gente fez? Adaptei, mas o que eu fiz, né? Até para melhorar um pouco o entendimento do pessoal, que também não tinha muito conhecimento, porque na época, quem passou por lá não deu o treinamento da forma como a gente estava acostumado, né? Eu mudei algumas coisas, eu adaptei o nosso material, né? E aí, o que eu fiz? Eu trouxe todo o material que nós utilizamos na empresa como interpretação daquele item. Então, eu abro o item, explico o item e falo como que a gente atende lá dentro. Para facilitar para as pessoas, para elas conseguirem correlacionar. Então, quando eu falo em monitoramento, já abro o indicador. Quando fala lá em, sei lá... Rastreabilidade? Aí eu já vou lá e mostro como que a gente faz. Então, legal. então eu mostro o número do documento. A rastreabilidade é um negócio interessante. Isso é um negócio que eu bato bastante de rastreabilidade. Então, eu sempre abro um documento e coloco todos os pontos do documento que tornam aquilo rastreável. O nome do documento, o número do documento, a data de revisão, a data de criação. Então, sempre... E aí, Imagina o Ed chato do jeito que ele é pra rastrear um processo lá. Você usa aquela frase lá pra fazer... Você faz a prova? Faço a prova. Faz a prova. Você usa aquela frase lá, o ônibus bateu, o poste mijou no cachorro. Eu não lembro dessa aí, não. Isso é coisa suja, né? Não, no final da auditoria, você tinha uma frase... Tinha uma frase, vou ter que levantar, agora eu não lembro direito. Depois você levanta. Não, eu tô tentando. Agora eu tô começando a recordar, mas. Tinha uma frase por interpretação, pra você treinar a interpretação e ser imparcial. Quem que inventou esse negócio? Não sei, velho. Será que foi eu? Não foi alguém. É coisa de louco. Foi não, tinha uma frase que dizia. Não lembro desse. Tinha uma frase que dizia: o ônibus bateu, o motorista desceu do ônibus. O cachorro mijou. Não, tô zoando. Foi eu que inventei isso. Foi eu que inventei isso aí. Foi eu que inventei. Mas eu nem usava isso há muitos anos. É pra você ser imparcial. Nossa, cara, eu tô chorando aqui de rir. Não lembro. Dá umas loucuras dessas. Mas assim, mas eu tô emocionado também, sabe, de ter vocês aqui. De ter vocês aqui e bater esse papo. Eu acho que a Camila, um beijo, amor. O Ed Carlos tá aqui. Se tá assistindo agora. Ela deve estar chorando lá também, porque ela não pode ver o Ed Carlos, que ela se emociona. Tá chorando de verdade, ó. Não, é de verdade, é emoção, cara, de resgatar toda essa jornada que a gente seguiu junto aí. A gente carregou muita pedra junto, gente. Não, e vocês eu uso... Batemos muita barreira Não, eu uso vocês. Passa de PDCA embaixo do braço, cheio de disquete. Conta aí, conta a história aí. Hoje, eu acho que eu já até contei aqui. Disquete grande ainda, né? Aqueles como que o consultor chegava na empresa lá na nossa época? Não era com o notebook e o pendrive. Era com a pasta grande, não é, general? Sim, a pasta follow-up. Tinha 30, 40 disquetes e tinha que chegar lá e achar um computador emprestado de alguém que faltou ou que está de férias para a gente conseguir colocar o disquete e gerar o controle. E não poderia errar a sequência. Se errar a sequência, ferrou. Você lembra quando eu instalar, tinha que colocar a sequência. E aí, na época, a gente começou na consultoria e tal, e já tinha essa regra lá. E aí a gente ia no ônibus, fazia a faculdade, ia no ônibus com a pasta de disquete para Ribeirão Preto, tomando pinga com mel. E aí tinha a divisão, a pasta, aquelas pastas que tinha as divisões. A pasta follow-up que fala, né? Cada divisão é um cliente. E aí tinha os documentos, os planos de ação com disquete. Imagina eu e o Ivo Cássio descendo a rodoviária no interior a 500 quilômetros de São Paulo. Nossa. 4 horas da manhã, porque trabalhou, foi pra faculdade, viajou a noite inteira, tomou umas pingas com mel, vai desembarcando. Cai a pasta com disquete, com plano de ação. Tudo. A pasta com disquete e os planos de ação pesava mais do que a roupa, pô. Ninguém vê os tombos de desembarque que a gente tomou em general. Não, você falando da nossa relação é um negócio muito louco, porque eu uso vocês o tempo todo ainda, cara, quando eu falo da questão, que a questão profissional da gente, ela ficou. Mas a nossa relação pessoal ainda é muito forte, assim, né? Claro, até conversei com a Camila outro dia. Aliás, beijo, Camila. São 15 anos. É isso, você não mandar o beijo. Não, eu fico devendo, né? Eu falei com ela esses dias aí, então... Tá tudo certo. Camila? Beleza. Não, a gente sempre lembra de datas importantes, a gente nunca deixou nesse tempo todo, né?
por mais que eu tenha saído, a gente nunca esqueceu as datas importantes. E eu falo de vocês o tempo todo, e acho que foi o grande segredo pra gente também crescer tanto e ter bastante sucesso. Acho que isso gerou um grande, quando você estava comentando curva ABC e tal, gerou uma grande bagagem profissional, porque a gente passou em diversas empresas, diversos processos diferentes, diversas pessoas diferentes, diversos comportamentos diferentes, então isso agregou muito na forma como a gente pensa e como profissional também. Então a gente está bem, vamos dizer assim, bem atualizado em diversos ramos e, assim, quer dizer, se entrar em qualquer empresa, a gente sabe desenrolar. A gente veio conversando isso agora, né? O Ivo perguntando, Ed, como que vocês fazem isso lá? Eu falo assim, a gente usa tal técnica, mas o que a gente fazia lá atrás, no carro, né? Que a gente fala assim, o que a gente fazia ainda é bem atual, né? A gente consegue cortar bastante entendeu? caminho e consegue aplicar. Porque o que a gente estava falando, Alex? Aí volta no ônibus também, volta do que a gente trabalhou. Ele falando lá agora, ele tá numa empresa Unimed e tal, top, corporativa, você já vê assim, altos profissionais, altos executivos de vários níveis. Falei, Ed, como é que faz planejamento estratégico? Como se faz planejamento É estratégico uma coisa lá? do jeito que fazia no busão. Do mesmo jeito. Aí não, ele falou que a tem gente- milhões de técnicas lá, mas a gente aí usa ele... muita técnica e tal. Mas ele falou, cara, volta o básico, que funciona. Política do ano, não. Política da qualidade, partes interessadas, Nos valores, política do ano, monitoramento. Isso aí. Que é o quê? A PDCA indicador. A nossa política do ano é o planejamento estratégico. A Planejamento gente nunca deu o nome de planejamento estratégico, mas a política do ano, aí a gente não esquece, cara. Mas você sabe que o nosso fundador lá dava planejamento estratégico no fundamento que eu aprendi na amplitude, ele nascia de uma política de longo prazo e vinha que para a ser. política do ano Sim. e a Isso. política de curto prazo que virava os planos de ação. Sim. Isso. E aí veio os indicadores para Para monitorar poder tudo monitorar e dar o resultado. isso. Para mim, planejamento estratégico. Mas ainda Quando é a gente isso. soma o que a gente viu lá na faculdade, mais o que eu aprendi lá com o professor, é isso aí. É Não que tem o que hoje inventar. tem Uma que planilha inventar de a roda. Excel esse aqui hoje usa-se muitas fazer técnicas, uma- até muito por isso que o Will falou, né? Você está trabalhando com pessoas de outro de um nível acadêmico Sim, maior, então né? usa-se muitas técnicas. Mas para o pessoal mais de base, se fizer do jeito como está, vai que vai legal. Legal, você definir missão, visão e valores legal ali, com o que você quer, onde você quer chegar, né? Deixando bonitinho para que todos entendam. Correlacionou ali com a política do ano, como você falou, indicadores, planos de ação e indicadores, maravilhoso. E um negócio que eu falo pro Ivo, que é um negócio que eu amo até hoje, que assim, a gente não teve muita oportunidade ainda onde eu estou, que são os workshops. Workshop pra mim é um negócio que não dá pra abrir mão, porque não adianta você ter um monte de plano de ação rodando e ninguém vê. Ninguém vê o resultado. Ninguém vê o resultado. Eu falo aqui, falo no curso também sobre esse assunto. É maravilhoso. Não, o workshop pra mim, assim, é algo que... Duas coisas que eu sempre gostei muito, workshop e CCQ, cara. Putz. Você sabe que o CCQ, lá na Alibus famoso tá CCQ Lá na Alibus tá rolando os tá workshops ainda? rolando, tá rolando. Foi CCQ é Tá rolando, maravilhoso. show de bola, a participação da Você diretoria vê toda. E vou te falar, workshop. os caras estão num nível lá de apresentação do workshop, Onde é? na Alibus. que Ficou cada top dia demais. me surpreende demais. É maravilhoso. Os jovens, e aí os jovens profissionais participando e colocando essa inteligência dos jovens lá, tá show de bola. E era o que eu tava querendo montar lá, Alex. O pessoal tava estudando o BI lá. E assim, a gente montar junto lá as tabelas de dados, BI de onde vir, pra vir tudo pra dentro do BI. Era um automático, projeto né? que eu já tava andando lá. Não sei como é que tá. Tá maravilhoso, a molecada lá tá arrasando Vou fazer uma nesse visita lá sentido. qualquer dia lá. Qualquer dia vai lá aproveitar o gancho aí do Ivo, mandar um abraço pro pessoal lá da Alibus Transportes, ZL, Essa aí. os caras Tamo tão, junto. tá rolando e o negócio tá legal demais. Entendeu, Ed? Ficou Eu bom, acompanho hein? uma Ficou vez bom. por mês, eu tenho uma reunião lá com eles, essa reunião de prestação de contas, que é o workshop que Maravilhoso. que o Ed fala, mas ele não está relacionado com plano de ação, está relacionado Sim, com pode ser outras prestação de coisas. conta dos indicadores. e Seja tal. de onde Mas for. tem participação, tem apresentação, tem ação, Tem ação, tem resultado, análise de causa, tem ação É, e o tem workshop resultado. não precisa ser nesse formato quadrado, né? De Sim. você Não, eu acho ter que que- estar relacionado com plano de ação. Não, você vai demonstrar os resultados e falar, assim, dos números que não estão tão Atingiu bons, a meta, o que não você vai atingiu, fazer. Eu acho Já que era. Fique nada claro. que é quadrado como
né, no sentido aí que você está falando, hoje é aceitável, mas Não, eu acho não que é. a gente tem que abrir. Tem que ser Até flexível, né? a gente tem alguns fundamentos enraizados aí, como são esses que a gente está falando, tá parecendo um papo de louco. Quem já foi atendido aqui por Ed Carlos Borges Leal e Ivo Cássio Lima Ribeiro nas garagens de ônibus sabe do que a gente tá falando, porque era essa chatice aqui, não é papo de busão, aí virou uma conversa do cacete agora. Vira. Mas você sabe que a gente enraizou muito esses fundamentos e conceitos que a gente aprendeu de gestão, lá de gestão de administração, Sim. e aplicou na empresa de E ônibus. aplicou e funcionou. Mas é o que vocês falaram, o Ivo tá indo pro... Eu quero só, antes da gente terminar, eu quero saber como é que tá a sua área da indústria lá, a gente já falou um pouco do Ed, mas a gente leva isso para qualquer lugar que a gente vai. Sim, Para leva. qualquer lugar. Isso muda pouco, viu? De um Muda lugar para pouco. outro. Muda pouco, Muita você questão vê. do ramo. O que, Se foi, o pegar, que assim, o ficou caso legal do é que a ISO, gente aprendeu a criar um indicador e analisar o processo e seja lá pegar, do que for, né? seja lá do que for, e pegar. E não é indicador, é número seco, né? É índice. É Um pelo outro, criar índice. para monitorar Então, se a gente resultado. pegar qualquer processo de qualquer. Assim, não vou falar qualquer, né? Não passei em todos, né? Aeroespacial, ou sei lá. Não, mas óleo e passou gás. por muita coisa diferente. vai. Assim, mas assim, a gente olhando o processo, falou assim, pô, dá pra esse número, mas esse número o processo gera. Se gerar aqui, cria um indicador. Que bom eu ter lembrado dessa história. Esse foi meu primeiro trabalho quando eu cheguei lá. Aliás, eu fui apresentado num dia, acho que numa quarta-feira à tarde, quando eu fiz quando eu passei, né, na entrevista e tal. E aí, quando eu sentei com a minha equipe lá, a primeira coisa que eu pedi pra olhar foi muito louco. Só me apresentei, cheguei na sala, oi, tudo bom? Também sentei ali na sala, falei, posso ver os indicadores? E os indicadores não tinham numerador e denominador, ou seja, um Sim. pelo outro. Era um pelo Era só outro. Não tinha, era só o Ah, resultado. número seco. Aí eu perguntei assim, mas como que as pessoas chegam nesse resultado? Cadê a fonte da Qual é a informação? fonte da informação? Não, é assim mesmo, era só uma linha mesmo. Pum, resultado. Eu falei, Cara, que felicidade, viu? E aí? Eu vou te cortar, Ed. Felicidade eu ficar arrepiado, sabe por quê? Porque isso é uma coisa que a gente aprendeu e a gente não chega vendido em lugar nenhum Não. mais. não mesmo. Né? Você vê, o cara foi para um ramo completamente diferente e aí os caras estão mostrando número para você. Às vezes a gente se faz de besta para Aham. olhar e ficar quieto, né? E eu faço isso de vez em A quando. não ser quando você demite o cara. Demite o cara. O cara é demitido numa reunião de indicador, né? Pois é. Acontece, né? Muito triste Mas isso assim, também. o mais legal disso, Ed, é o que a gente aprendeu e aprendemos juntos isso também, óbvio, né? Hoje a gente senta para falar de resultado de qualquer tipo de negócio. E mostra o indicador. E aí já começa. Mas cadê a fonte da informação? Ah, Tem rastreabilidade? Qual que é a confiabilidade dessa informação? Verdade, Aí já exatamente. começa uma resenha chata de consultor, mas que isso serviu pra gente e serve até hoje. Eu fico feliz não, é de muito, saber dessas histórias de não, vocês. é muito louco, cara, porque essa foi uma experiência muito bacana, porque a gente falou, pô, a gente veio com uma bagagem boa, né, e a gente sabe que pode contribuir. E hoje é super comum, as pessoas já estão totalmente habituadas, claro, depois de 5 anos, mas no começo teve uma dificuldade realmente, as pessoas, a gente entendia que alguns números ali eram muito do que eles vinham em algum ponto, mas eles não cruzavam as informações. Puxa relatório do sistema, né? E aí o que É isso aconteceu? A gente Puxa teve relatório do que sistema. reformular muito indicador, para poder dar uma cara e uma linguagem correta para ele. Aliás, a Josi, né, eu falei para ela que ela estaria aqui hoje. A Josi foi a pessoa com quem que trabalha comigo até hoje e foi a primeira com quem eu abordei isso, né, lá na época. E aí, hoje a gente faz um trabalho bem... Hoje tem sistema, né? A gente já usa um sistema que também usa... Você cria as fórmulas lá dentro. Mas a gente trouxe tudo isso das planilhas que nós tínhamos. E aí o que eu fiz? Eu continuei usando o template deles, né? Mas eu levei toda a minha experiência que eu tinha em indicador. Exatamente. E aí esse é o segundo assunto, talvez. Ele briga muito com o fornecedor. São os dois assuntos que eu mais gosto, É o mais cara. chato, né? Nossa, o Ed era o bom mais demais, chato nisso cara, aí, né? mas eu gosto, até hoje, assim, quando falo em indicador e fornecedores, sempre me ligam, Ed, vai ter uma reunião aqui, a gente quer que você participe, porque eu gosto bastante dos dois assuntos. Show de bola. General, conta um pouquinho então da história lá. Você tá na indústria aí também, agora tá com motor de quantos cavalos, quantos cilindros tem os motores que você anda mexendo. Você sempre foi um cara que gostou, pode falar à vontade, pode fazer propaganda. Comercial vindo Sempre foi um forte cara agora. que gostou da manutenção, Sim. né? Procuro ir, vou ir na operação, mas eu tô lá na manutenção. Não saía do almoxerifado, das valetas lá e tal. E agora tá num outro setor, fazendo carreira solo na consultoria. Continua nosso irmão aqui, mas tá lá
trabalhando com grandes motores. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente ter que finalizar, que o ônibus tá chegando no ponto final já. Na consultoria mesmo, né? A gente tava trabalhando lá na Amplitude e aí surgiu esse de um cliente nosso e aí é aquela velha propaganda, né? O boca a boca, né? Então foi indicado, no caso era Amplitude, né? Foi indicado por uma Empresa de ônibus. por uma empresa de ônibus que o trabalho deu muito resultado lá. E o cara indicou, e o cara tava com problema na empresa dele, né? Que ele é a gente fala lá que tem um termo que é o empresidiário, né? Que ele tá dentro da empresa e não consegue sair da empresa dele. Ele é a operação, ele é a manutenção, ele é o administrativo, ele é o financeiro. Show. Então, aí a gente inclusive foi eu e você lá. Sim. E aí, passou 2 anos, ele me chamou de volta para fazer uma visita lá, para trabalhar processo, fazer a parte de certificação. E aí eu comecei, fui, né, tal. Aí eu falei assim, gostei. Igual o Ed falou, é o momento da pessoa. É o momento. E eu me falando, pô, por que você não muda de ramo? Por que esse tal? Por que isso? Falando, não, eu tô legal, eu tô confortável onde eu tô, tá bacana. Por enquanto não. E quando eu cheguei nessa empresa, eu gostei da empresa, né? E tem motor, tem diesel, tem óleo. E é um ramo que eu fiquei apaixonado também. E aí virou a chave. Falei, acho que eu vou vir trabalhar aqui. Show. Aí o cara fez o convite, né? Eu aceitei. Falei, não, vou vir trabalhar aqui. Então agora eu não tô como um consultor, tô como um gestor, né? Gestor lá Gestor, tô lá no administrativo financeiro, né? A empresa está passando por uma mudança muito grande, está crescendo bastante. E lá é uma empresa de locação de geradores, mas não é só locação de geradores, é solução em geração de energia. Então, ou seja, backup de energia, parada industrial, regiões que não tem mineradora, regiões que não tem energia, que não chega energia, a gente vai lá e coloca toda a solução de energia. São grandes geradores aí. São grandes geradores. Show. Motores de 2.000 cavalos. Louco. É coisa de movimento uma cidade, assim. Quanto de duração disso? De Funcionamento. O gerador? Você Ele pode rodar 24 horas. Pode rodar 24 horas, depende da operação. Só para manutenção? Só para manutenção. Aí é backup. Para manutenção. Põe o backup para rodar. funcionar entre São o outro. horas, né? Isso. Às vezes eles funcionam em paralelo, né? Para 2, continua funcionando 2. E aí, provavelmente os cálculos aí o que são mudou por hora, pra mim, né? o que Mas eu mudou quero pra saber, mim, um mudou motor desse aí quilômetro é por hora. quantos? Isso eu ia Aí fala perguntar. quantos Pra km por parar. litro? Não tem, porque não sai tem. do lugar, pô. É por hora. Mudou o km por hora, só isso que mudou. Mudou o km por hora. É tudo por hora. 200 horas, manutenção a cada 200, 300 horas. É horas por litro, então. Ou litros Não, por hora. É Litros por horas, hora. não, é horas, litros por hora. Litros por hora. Litros por hora. O consumo é litros por hora. Litros por hora. E manutenção é hora. Show. Troca de óleo, filtro. A gente é a TOF, né? Fazer uma TOF, retrofit, overhaul. Já mudou. Nossa. Que aí é fazer... TOF é troca de óleo e filtro. Né? E retrofit é fazer uma revisão mais completa, overhaul é fazer retífico. Os caras vão pôr uns motor maior aí já começa a falar difícil, você viu, né? A gente nunca Gente, Vou mandar um usou abraço aí pro... Deixa um abraço, isso. Um abraço pro Ronildo, pra Regina, pro Marcos, lá da Várzea, Marquinhos, pra Cris, né? E a empresa precisou de gerador, WGL Geradores. Pode ir lá que temos soluções completas de energia, backup de energia, parada industrial, energia emergencial. Se você tiver lá no seu evento faltar energia, você pode chamar um gerador que você não vai ficar sem fazer o evento. Por enquanto, nosso evento ainda, né? Quem sabe um dia a gente precisa de um gerador dessa potência aí pro nosso evento. Não, mas tem geradores menores também. Tá. Tem a potência tem de 50 kVA que fala, né? Até 1750 kVA. É muita coisa. Bom, vou deixar um abraço para todo mundo, né? O pessoal lá da Itinerol, o Marcos e tal. O pessoal dos geradores, eu tive alguns contatos lá, mas... Nildo e a Regina. Abraço para todo mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí com o pessoal. Vai estar aí na descrição aí o site que o Ivo falou, lá dos geradores aí. E depois o Ivo já é conhecido aqui no meio do busão, é mais conhecido. Isso aqui é mais conhecido do que nota de R$1 na mão do cobrador de ônibus. Então, Andou mais do que o 365. Andou mais do que o 362. 362, né? Mais do que o 362 aqui.
Ed, deixe seu abraço aí, suas considerações pro pessoal da Unimed, do Busão, das Garagens. Não, bacana. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com o Ivo aí, principalmente. São anos... Eu fiquei 10 completos. Eu era o mais velho, né? Até sair. E o pessoal já me superou aí de longe. Até a Andréia já me superou. Aliás, beijo, Déia. Minha parceira. Tá me devendo a cerveja, hein? Ela falou, eu tava com ela. Tá me devendo Esses cerveja. dias, eu acho que eu gravei um vídeo aqui, coloquei no meu grupo lá do Gestão de Operação e tal. E aí eu tava junto com a Andréia. E aí o Ivo entrou logo na sequência numa mensagem pra mim. E ela falou: fala pro Ivo que ele tá me devendo. Quem que tá devendo quem aí? Fala aí pra Andréia. Mas aí é Ela tá me devendo. Ela que tá te devendo, né? Então ela tá me devendo a cerveja. Mas aí é treta de Diadema, Alex. Melhor a gente não entrar, que aí. Eles são ali da região. Deixa pra lá, porque o negócio é pesado. Tá falando o quê? O cara lá do Capão Redondo também vai falar o quê? Os caras Capão Redondo e Diadema aí, ó. Dinho do Capão, aliás. Aproveita então, se Diadema e o Capão Redondo se inscrever no canal, a gente vai para 6.400 inscritos já na mesma, rápido assim, ó, coisa rápida. Compartilha lá pra galera de Diadema, um abraço pessoal lá, conheça os vizinhos do Ivo, tem bons amigos lá, a gente já se encontrou algumas vezes. E o Ed continua lá Continua lá na Vila das Belezas lá agora. E então agradecer a oportunidade. Um beijão pra Déia, pra cá. Vocês estão no meu coração até hoje. E estamos aí. Se chamar a próxima vez, eu venho fácil. Não, eu ficaria fácil, aqui mais fácil, um dia inteiro. Mas tem muito papo. A gente fecha a porta aqui, solta o maneco, vai pro próximo, mas a gente... É que hoje foi mais um bate-papo, né? A gente podia marcar outro dia pra falar mais de técnica, é muito louco falar a gente, mais de gestão. Até né? falei pro Alex, prepara o script, ele não tem script. E realmente, o negócio, ele fluiu fácil e... Um abraço para todos, né? Os ex-clientes aí também que estão vendo esse episódio. Dizer que eu também aprendi muito, né? Acho que o mais legal da consultoria, eles acham que a gente ensina, né? Mal A sabem gente tá eles. aprendendo, eu falo isso. A gente aprende muito mais. E eu posso falar o número aqui, tá? A gente entrega 30... Não, quanto que é? A gente entrega 36%. 36%. Mas a gente aprende 64%. Então, ó, vai ficar gravado isso aqui agora. O consultor, ou o cara que tem proposta no que está fazendo, que é para essa linguagem que eu estou levando agora. A gente entrega 36% do nosso conhecimento, vai levar 64% do seu conhecimento. Sempre. É assim que a gente vai evoluindo. E eu estou feliz demais de ter vocês aqui, né? E de saber, pô, os caras trabalhou com a gente, né? Saíram da Amplitude, foram seguir carreira solo, estão aí no mercado, mas não esqueceram. Então é sinal que a gente tem algum valor positivo e isso é legal pra gente saber. Como a gente já falou, isso aqui também vai além da atividade. Vai além da relação, né, profissional. As próprias pessoas também de empresas de ônibus, garagem de ônibus, é diferente de você estar no mundo corporativo, né? Tem mais união, são mais aguerridas ao trabalho. Isso é 19, general. É a gente que gosta daquele rolê, entendeu? Porque assim, eu entendo isso, eu sinto isso. Mas quando você vai para um outro setor e que você se encontra e se encaixa naquilo, ama aquilo que você faz, você consegue ver dessa forma também. Eu acho que é a paixão pelo ônibus que tem aí. Mas isso que o Will falou é bem legal também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também levou para a vida, né? Essa questão acho que muito pela característica de consultoria que nós tínhamos aí. Eu tenho um ótimo relacionamento com o pessoal onde eu trabalho hoje e eu me sinto muito respeitado, que acho que isso é o mais legal, né? Da atividade, eu me sinto muito respeitado. Esse negócio que é um negócio que é engraçado, né? Mas você vê isso, eu sinto isso, mas isso vem muito de todo o aprendizado que eu tive. Você vê um aprendizado, né, que contribuiu, o aprendizado que veio do busão. Foi lá para uma empresa do tamanho que é hoje é respeitado. E agora o Red deve ser um cara chato pra cacete ainda. O cara tá rastreando tudo. O cara tá rastreando tudo. Ele sabe tudo de fornecedor, de rastreabilidade, de indicadores e ciclo de controle. Para montar um ETA, lá o nosso nome é outro, é procedimento operacional. POP. Não, o nosso é só PO mesmo. A gente chama de PO. Mas esse ano que o bicho vai pegar. Esse ano a gente está com a mudança de atividade, a gente vai ampliar um pouco mais a nossa atividade. Agora a gente vai trabalhar focado em processos. Aí, meu filho, ir lá no fim de tudo, bem no comecinho,
e pegar ali os pontos positivos e negativos e fazer um trabalho bom E lá aí na também. célula, tem muito que desafio. era uma que se dividiu em duas. Tem. Gente, papo de consultor tem hora, ó, vira um papo de Vai consultor e longe. ele é eterno. Né? Mas, mais uma vez, eu queria primeiro agradecer a Deus por permitir que isso aqui aconteça, né? Que Muito continue acontecendo, ter vocês aqui. Demorou para conseguir, né? Agendar tanto com o Ivo quanto com o Ed. E assim, Deus é tão bom que ele deu um jeito de vir os dois de uma vez só. Né? Porque tava trocando ideia com o Ivo e depois com o Ed. Um podia, o outro não podia. Vieram aqui, bateram esse papo. Eu acho que o pessoal que conhece, que é do busão e conhece o Ivo e Ed das garagens aí, vão curtir ver esse bate-papo aqui. Certeza. Família também. Que Deus abençoe demais a jornada de vocês. Obrigado. Continuem aí nessa carreira de vocês para lá, não, mas sempre perto, né, da gente aqui da Amplitude, Certeza. agora do Podbus 64, do Bus 64, que é a minha empresa. E a gente vai estar junto. E aí eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí das garagens de ônibus, que a gente trabalhou junto. Tô com saudade, sim. Tá doido pra voltar pra garagem de ônibus, ó. Não. Eu me Tá bem encontrei. onde tá, tô bem. Acho que Igual eu te falei, isso tô aí. apaixonado por o que eu tô fazendo também Que bom, agora. graças a Deus. E não pretendo sair tão cedo, né? Porque Na garagem de igual a gente ônibus sempre tomar um falou, né? café. O dia que você tiver Vou assim passar de aí- boa, você fala comigo, a gente vai na garagem de ônibus, a gente toma um Tomar café, você só- revê o pessoal da Só pra mim manutenção. entrar numa valeta lá e sair, Adorava, sujo de adoro graxa. carro de Aliás, valeta. o pessoal da Campo Belo, qualquer hora pula o muro, viu? Aí, é do lado. Tá do lado da Um Campo abraço Belo. pra todo mundo aí. Sempre encontro um ou outro, às vezes, na rua. É bem bacana. E sempre bate uma nostalgia, bem legal. É isso aí. Então, gente, abraço. Sucesso, cara. Beijo Obrigado. pra patroa, pro Obrigado. meninão, coisa Obrigadinho. linda. Beijo pra véia, pro irmão lá, sabe que são Obrigado. pessoas queridas aí. E é isso. Eu espero que Deus abençoe demais. Continue abençoando a jornada de vocês. A gente vai estar por aqui sempre junto. E a gente vai estar junto até depois da última viagem. Que Deus abençoe. E vamos pro próximo. Solta. Valeu. Fecha a porta, solta o maneco e mete marcha, general. É isso aí. Abraço, Valeu. até mais. Até.